Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Este é o programa Em Foco, um programa de debates e entrevista. Eu sou Marcelo Sanches e hoje nós vamos entrevistar o Haroldo Faria. Haroldo Faria. Haroldo Faria. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, melhor agora prazer em conhecê-lo, melhor agora em recebê-los. Tá aqui o Mazão. O Mazão, Matheus. Matheus. Tem um outro apelido, mas a gente não vai comentar. Não, aqui não. É um apelido bonito. É em segredo aqui entre a gente aqui, né? Vamos ficar entre a gente. Melhor deixar pra próxima. Pra próxima, Mazão. Deixa no mistério. Gente, o Haroldo Faria, ele é dublador, narrador de documentários da Discovery Channel, sim, da HBO, da Warner, da History e locutor publicitário, sim, sendo a voz padrão nacional do Magazine Luiza e de mais 16 governos do estado do Brasil. Sim. Além de emprestar a voz para marcas como Dior, BMW, nada, só coisa básica. Itaipava, Nestlé, Hugo Boss, Latam, Dodge, Harley Davidson, Jack Daniels. Mais alguma coisa? Tem mais algum que eu estou esquecendo aqui? Várias. Cara, várias que marcas. Sensacional isso, né, meu? Bacana, né, Marcelo? Pô, e você é piracicabano? Sou piracicabano. Primeiramente, gente, prazer em participar do Em Foco. Que legal. Quando eu soube que eu seria entrevistado por você, eu fiquei muito feliz. Nossa, mãe, é muito legal contar um pouquinho da nossa história. Mas vamos lá. Eu sou piracicabano, sim, né? E, aliás, já falando sobre essa questão dos comerciais que eu faço a locução, para o pessoal que não compreendeu, é assim. Os comerciais são, por exemplo, para TV ou para internet ou para, enfim, mídias sociais, redes sociais. E aí, como é que eles vêm para mim? Eles vêm como um roteiro apenas, eu não tenho acesso às imagens, como vai ficar o vídeo, a trilha sonora que também ajuda nessa questão de emoção, né, de saber o briefing, o lado que você vai dirigir, a entonação, etc. da locução. Que é difícil, né, Haroldo? Muito difícil. Você não tem uma ideia, visualizar aquilo que vai sair na imagem para você poder fazer uma locução, eu imagino que é... Você imagina como é que é muito complicado. É uma doideira, mas é algo... O ser humano é craque em se adaptar a coisas, né? Então eu fui fazendo e me acostumei. Mas você voltando ao assunto do piracicabano, que tem tudo a ver com essa minha questão de locução, de dublagem, etc. É o seguinte, o meu avô foi 20 anos vereador aqui na cidade e antes disso ele era capitão da polícia, né? Antes de ser vereador, ele era de São Paulo e aí ele foi transferido para Piracicaba, né? Ele e a família, então veio toda a famiagem junto, né? E a minha mãe, quando veio para cá, juntamente com meus tios, etc., eles ouviram uma coisa que eles nunca tinham ouvido. Eles eram crianças, né? E foi a primeira vez que eles ouviram: Ó, gente, fecha a porta aí, pelo amor de Deus. Fecha a porta, pelo amor de Deus. A minha mãe tinha 12 anos. Ela conta essa história. E depois isso virou uma prática. Eu vou te explicar por quê. Uhum. Ela ficou... Gente, horrorizado. Falou, gente, o que é isso? Meu, regionalismo. Pô, todo lugar tem. Eu trabalho pro Rio Grande do Sul, pro Nordeste, por exemplo. Se eu falar um porta pro Nordeste, eles quase me cortam a locução fora. Tem que ser porta. Então, regionalismo faz super parte de todo lugar. E a minha mãe, só pra ser sucinto, que o bicho fala, hein? Cuidado. Imagina, fica à vontade, por favor. Você é entrevistado, fica à vontade. Só pra explicar essa questão. Ela falou, gente, porta, pelo amor de Deus, onde a gente veio parar? Pelo amor de Deus, não fala porta, não. Enfim, ela cresceu com essa ideia do porta, casou com meu pai, e aí, casou com meu pai, ótimo, né? Casou com o Joel, que aliás, que vocês já conhecem, né? O Joel Faria. E aí, o que aconteceu? Ela, quando os filhos nasceram, ela educou nessa regrinha da cabecinha dela, do mundinho dela, que tinha que falar porta, não porta. Porta. Corrigindo. Não sei nem se a palavra é corrigir, né? Porque o porta é regional. Sim, fala porta. Sim, não é errado, né? Puxa o R, não tem problema. Fala carroça, é porta, porteira. Fala do jeito que quiser, gente. É piracicabano, é bonito, né? Agora, aí, enfim, eu ia pra escola. Vocês lembram da Porta Larga? Todo mundo é piracicabano aqui. Porta Larga. Extremamente pra quem não lembra, tradicionalérrima, né? Hoje, para quem não conhece, fica ali onde é o Torra-Torra, né? Isso. Moraes com Governador. Exatamente. E aí eu lembro que eu comprava uns brinquedos lá, etc. E o pessoal da escola, todo mundo é porteiro, é professor, e pá, tá. Onde você comprou? Eu lembro que eu comprei uma luva do Fred Krueger. E ela tinha lá as garrinhas lá. Uhum. E o pessoal perguntava pra mim, legal essa luva aí, onde você comprou? Eu falei, comprei na Porta Larga. Você comprou onde? Na Porta Larga. Gente, viu o cara falando Porta Larga?
Aí vinha lá, fala, porta larga. Enfim, era bullying na escola, né? E aí, mais pra frente, isso acabou virando bacana pra mim, né? Nessa profissão de comunicação. Porque... Por quê? Porque acabou, tipo, meio que se tornando... Antigamente, os repórteres, né? Ainda tem isso. O padrão era o porta. Sim. Né? Não, porque estamos aqui, né? Em Rondônia, as portas de não sei o quê. Hoje, o padrão virou o porta, né? O padrão. O porquê eu não sei, né? Mas acabou virando e isso me favoreceu. Enfim. E aí eu sempre tive essa questão da dicção, de falar porta, coisa e tal. E automaticamente o pessoal me via como, o cara falando certo, o cara fala certo. O cara tem uma dicção boa porque ele fala porta. Né? Mas não era bem assim, é que eu simplesmente fui corrigido, eu e minhas irmãs, a falar porta em vez de porta, né? Mas basicamente começou aí. Você sabe que é até curioso, eu também sou nascido em Piracicaba e quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 13 anos, eu frequentei muito um camping em Itu. Tanto é que o meu apelido lá era Pira. E eu fiquei por mais de 20 anos frequentando esse camping. E na época, quando eu fui pra lá, era bullying direto, porque eu falava também arrastado. Mas de tanto conviver com eles, eu acabei perdendo esse porta, esse por muito tempo. Fiquei muito tempo. Fiquei mais de 20 anos indo direto lá. Pega. Entendeu? Então você acaba às vezes, até com você fala assim, não posso ficar também bastante mais, senão o negócio fica feio, né? O apelido já tá pira, né? O apelido já é pira. Aí acabou ficando. E gozado que é isso, você acaba se corrigindo, você acaba buscando e encontrando. Uma coisa que eu ia te perguntar, Haroldo, era uma relação a isso, a questão dos sotaques. Isso é muito fundamental, dependendo do que você vai comercialmente estar atendendo, o seu cliente precisa. Sim. E outra questão dos idiomas. Sim. É muito necessário você ter uma boa fluência de outros idiomas para poder ser um locutor, não? Cara, super imprescindível, né? Já pulando para a questão da locução publicitária, vamos falar que uma empresa nacional está se expandindo. Ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Argentina. E, de repente, essa empresa, lógico, tem uma sede aqui no Brasil, ela quer usar a voz brasileira, né, como padrão para os outros países, né? Então, vamos falar assim que essa empresa que eu sou voz padrão quer expandir, né, para a Argentina, portanto, eu tenho que falar a linguagem ou a língua que se fala lá. Vou para a Europa, é a mesma coisa. Vai para os Estados Unidos, o inglês e assim vai. Porém, é uma demanda que eu não atendo, infelizmente. Primeiro, porque eu não falo o dito do inglês. Deveria. Minha filha dá aula para mim. Meu Deus do céu. Eu tô assistindo filme assim, né? Legendado, lógico, né? Eu prefiro dublado, né? Não sei porquê, mas eu prefiro dublado. Mas ela nem lê, ela tem 5 aninhos. Aliás, beijo do papai. E aí ela começa a ouvir, né, o que é dito, porque ela não sabe ler, e ela falou, papai, o homem falou isso assado, a moça falou isso assado. Eu falei, falou, porque eu tô lendo a legenda, que eu não entendo. Então, e aí que tá, é uma demanda que eu não atendo por não falar. Eu deveria falar pelo menos o inglês, porque a demanda, ela é grande. Pelo menos umas 3 procuras na semana eu tenho. Você tem? Eu tenho. Pelo menos umas 3. Acabo repassando para quem acaba falando com fluência o inglês. Piracicaba hoje tem uma demanda muito grande da área coreana, né? Tem muito coreano. Exatamente. Eu não sei se você já teve procura por causa disso. Já tive procura. Aliás, eu tentei fazer, é que assim, é uma questão de se sentir à vontade em fazer. A gente arrisca o inglês. Hoje em dia, até por causa da tecnologia, ficou muito fácil a gente arranhar o inglês. Então, por exemplo, assim, vamos falar que eu tenho uma dúvida de pronúncia de X palavra. Eu vou lá no Google Tradutor. É isso, Google Tradutor? Coloco lá a palavra, deixo a mulher falar. Falou, pronto. Eu imito aquilo com o máximo de proximidade daquela palavra e falo. Falando dos coreanos, eu fiz voz padrão da rádio interna da Hyundai, acho que 2 anos seguidos. Então, eu falava em português e falava inglês, né? O pessoal não reclamou, mas eu me senti extremamente desconfortável de ficar falando uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que era. Eu falei, nossa, gente. Mas passou. Agora, sobre línguas, é muito importante, né, o locutor ter. De 0 a 100% dos comerciais que eu faço, de repente até por sempre estar cancelando, né, essa demanda que aparece, 99,9% são locuções em português. Todas em português agora, né? A maioria delas. Legal.
Legal, né? Mas seria interessante eu fazer... Nossa, eu tô nesse... Porque eu imagino, rola, ainda mais trabalhando com grandes marcas que a gente trabalha, eu pensei, falei, nossa, você tem que ter o espanhol, o castelhano. Sim. Você tem que estar buscando realmente para poder... Porque deve existir uma cultura grande. Muito. Aliás, Até, de repente, quem tá começando... Até acho que por causa de nome, né? Dos nomes até, que nem tipo, de marca, às vezes fala muito diferente na nossa língua. Sim, e a gente fala, super. cara, muito boa diferente. Boa pergunta. O nome a gente até rebola, né? Porque é uma frasezinha. Agora, você imagine assim um texto de 3 minutos em inglês, né? Nossa. Você tem que seguir uma sequência, tal, uma fluência, né? Não adianta você ficar picando palavras. Fica um negócio extremamente pipocado, cortado, editado, aí fica feio, né? Então, eu preciso urgentemente começar a fazer isso e, de repente, para a pessoa que quer começar, quer ingressar nessa área, depois a gente estende o assunto para isso, é legal já começar a pensar no inglês, é legal começar a pensar numa outra língua que é extremamente importante. É legal. Caramba, né? É bacana, né? Eu já vou começar a fazer inglês, então, porque eu quero ouvir esse lado aí, né? O Matheus tá super interessado em começar eu já tava até aqui ouvindo sua voz, falando a mesma coisa igual. Tá, Olha, ele tem o grave. Isso aí. Falando justamente dessa questão, se vocês tiverem mais uma pergunta, fica à vontade. Pode. Mas falando dessa questão, até voltando um pouquinho naquele assunto lá do falar porteira, né? O meu pai... Ele teve... Aliás, vamos mais para trás, assim. Eu sempre brinquei, eu era um nerd. Nerd. Para você que brinca de boneco, comandos em ação, aviãozinho, tal, e tem 15 anos, 20 anos, tudo bem. Eu sei o que você tá passando, porque eu fazia a mesma coisa. Mas, assim, esse nerd, eu sempre tive muita imaginação, sempre fui muito humanas, sabe? De ficar brincando. Oi, tudo bem? Ah, tudo bem, você... Meu, ficava horas ali. Comandos em ação, lembra? Tinha aquelas naves espaciais. O diálogo entre dois bonecos. E aí, cara? Tudo bem, beleza. Eu pegava, tipo, um comando em ação desse tamanho, então ele fala mais fino do que o He-Man, que é desse tamanho do copo. Que é né? grande. Tudo bem. Tudo bem, e você? Tudo bem. Então tá bom, eu vou lá. Legal, galera. Eu sempre gostei de curtir fazer esse negócio. Eu atribuo um pouco, assim, algumas características da minha interpretação, locução e tal, a isso, né? Que mais pra frente eu descobri que era um talento. Antes disso, o talento, eu acredito muito em Deus e ele veio de Deus, né? É algo que nasce com a gente. Sim, a gente aprende a aflorar e trabalhar isso. Exato. E aí, então eu tive sempre essa brincadeira. Meu pai, uma época, foi candidato a vereador aqui na cidade. Ele tinha um programa numa rádio, né? Já com a intenção política, aquela coisa toda. Era uma rádio gospel na oportunidade, então tocavam músicas evangélicas, coisa e tal. E tem aquele período em que o candidato ele tem que se afastar, né, das redes sociais, de rádio, etc., justamente para não conotar autopropaganda, aquela coisa toda. Sim. E aí ele falou para mim, Neto... Aliás, meu apelido é Neto. Eu vou falar umas coisas que vocês vão gostar. Eu achava que era The Rock, mas... Não, The Rock. The Rock também é outro apelido. Eu tenho 1000 apelidos, cara. Mas deixa no The Rock, tá bom? Aí ele falou, Neto, você não quer assumir o programa na minha ausência? Porque eu não vou parar o programa. Já tá um ano e meio. Você vai cortar o programa com 1 ano e pouco já, depois Você estava com quantos anos? Eu tinha uns 13 anos. Caramba. 13 anos? 13 anos. Era menino de tudo. Nossa. Menino de tudo. E foi um super desafio. Eu sempre gostei muito da rádio, porque essa política em si, né, sempre teve muito presente na minha família. O meu avô foi 20 anos vereador aqui, o Tenente Elias. Eu tive alguns tios que foram candidatos a deputado, tanto no âmbito federal, estadual, lá em São Paulo, na capital, né? Então, eles sempre estiveram envolvidos, se não diretamente, indiretamente com a política. E aí, o que aconteceu? Eu tinha tenho um tio, que ele mora em São Paulo, e essa questão da comunicação ela é muito relativa. O pessoal acha que a comunicação, por exemplo, até vou comentar alguma coisa aqui, vocês não liguem a questão do candidato, da pessoa, com qualquer direção partidária, que a gente é super apartidária aqui, mas só para a gente explicar a questão da comunicação. E esse meu tio, ele tinha uma facilidade de se comunicar, tudo bem, ele tinha uma dicção, etc., mas não tinha voz, mas ele tinha uma maneira de se comunicar, que se ele falasse que essa mesa de madeira era de pedra, você acreditava. Era inacreditável para mim e, de repente, para as outras pessoas também que, de repente, nunca tiveram esse ponto de vista, vocês vão concordar comigo. A comunicação é o cara
convencer, ele entrar Sim. na sua cabeça. Por exemplo, Poder de persuasão, né? Poder de persuasão. justamente. Você quer ver um dos comunicadores, se não o maior comunicador do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, Sem dúvida alguma. meu, o cara nem fala direito. Nossa, que voz ridícula. O cara não fala português direito. Mas ele te convence de qualquer coisa. Gente, Lula lá, é Bolsonaro pra cá, não importa qual é o seu candidato, eu não tô falando de nada, política, absolutamente nada de A ou de política. B. Exatamente. Estamos Mas falando do aqui poder de persuasão que ele tem. poder que é absurdo, de persuasão né? que o Realmente. rapaz tem. Um homem é completamente diferente. E aí eu admirava esse programa. Eu tinha um programa também com intenções políticas lá em São Paulo, numa rádio que eu não me lembro o nome agora. Mas o programa chamava Vida Melhor. Então ele tinha aquela coisa de falar. Tinha também a questão espiritual, comentava sobre Deus, mas era uma coisa mais aberta, né? Tocavam músicas seculares, músicas gospel, enfim. E eu admirava muito ele nesse aspecto. Agora sim, era uma admiração, mas nunca pensei em ser locutor nem nada. Aí tive a oportunidade no programa do meu pai, né? Quando ele ficou ausente. E aí eu comecei a aprender a colocar a voz, mas de uma maneira muito superficial, né? Porque era uma rádio... Esse foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Com 13 anos. 13 anos. Eu lembro, até se ele estiver assistindo, de repente vocês podem até conhecer, o Milton Marrom. Milton Marrom, ele trabalhou acho que em algumas rádios aqui em Piracicaba, ou em alguma, e era ele quem editava esse programa, etc., pro meu pai. E ele tinha uma admiração por um tal de Clube da Voz, que eu nunca Sim. tinha ouvido falar. Haroldo, você já viu o cara que faz o Renegade, um exemplo, né? Na época não tinha Renegade, mas é tração 4x4 e não sei o quê. Falei, caraca, como esse cara faz isso? Mas admirava sem... Sem Eu não tinha a menor ideia. Sem conhecimento do que eu ia da fazer na minha técnica, vida, né? Sem conhecimento da técnica. Eu falei, pô, legal, Milton, não sei o quê, e tal. Sai daquela área lá. Enfim, só para resumir, porque o negócio vai longe. No fim, comecei a apresentar esse programa. Era um programa editado, não era ao vivo nem nada, né? E fui fazendo. Saí de lá, trabalhei com informática. E trabalhei com uma empresa de distribuição de materiais de limpeza. Gente, eu fiz um monte de coisa. Aí depois disso eu fui para a TV, fiquei encanado com TV. Então, antes da rádio, né, por uma questão assim de interesse próprio, eu tive interesse em fazer TV. Aí eu lembro que tinha um canal aqui na cidade, na NET, né? Chamava Canal 25. Tinha uma programação local, Sim, coisa e tal. me lembro. Aí eu corri atrás da pessoa que poderia me abrir essa porta e tal, e comecei a fazer a TV. Que é bem diferente da questão, por exemplo, da rádio, né? Porque na rádio você tem que expressar a imagem ou a ideia da imagem, né? E também a voz de uma forma só. Na TV, não. Você se expressa, etc. Se você, de repente, não colocar a voz de uma maneira tão correta, você complementa ali com o movimento das mãos, com o sorriso, coisa e tal, né? Então, eu comecei ali eu curti pra caramba. E aí eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou fazer uma faculdade de jornalismo, né? Aí eu tentei lá, consegui uma bolsa de quase 100%, falei, vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo, cursei praticamente o jornalismo todo, tipo, faltou um mês para finalizar, eu caí numa deprê, mais uma deprê, foi na Unimep, na época, né? Eu ouvia falar a palavra Unimep, me arrepiava, assim, cara. Olha só. Parei no último mês para finalizar o curso e não concluí. Não concluí o jornalismo. Que judiação. Horrível. Aí, enfim, durante a minha estada ali na Unimep, eu era estagiário da Câmara de Vereadores do Departamento de Comunicação, né? Consegui lá um estágio. E ali a gente fazia várias coisas. Trabalhava com a parte impressa, com a parte de fotografia, jornalística, coisa e tal. E eu comecei a ter contato com a Rádio Câmara, né? Que, se eu não me engano, não sei, pelo menos na época era, provavelmente hoje também, era transmitida na Educativa FM. E foram passando os diretores, eu fiquei alguns anos lá, até que entrou o Gaiade, né? Famoso radialista aqui em Piracicaba. E ele viu um potencial em mim muito bacana. Ele falou, Haroldo, pô, você fala bem na rádio, cara, que bacana. Eu falei, pô, que legal, né? Passou tanta gente aqui, cara, ninguém falou nada. Tão experiente, né? E o cara, exatamente com essa experiência, falar que eu não levo o jeito pra rádio, eu falei, putz, né? Demorou. Eu falei, você acha, cara? Falei, pô, tenho certeza. Deu aquele estalo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai fazer as gravações, vai fazer as inserções aqui das chamadas da Câmara,
E vamos ver como você sai, né? Nossa, eu sou eternamente grato ao Gaiardi. Um cara extremamente bacana, legal. Não é por causa da oportunidade, pela pessoa dele, é sensacional. E aí fui fazendo. Ele falou, cara, eu vou indicar você para você entrar na Difusora. Porque você tem essa pegada de jornalismo, faz legal, coisa e tal. Eu falei, pô, então vamos lá, né? Foi aí que eu entrei numa rádio de verdade, né? Porque até então, por exemplo, esse programa que eu fazia pro meu pai era numa radinha pirata. Era um negocinho pirata, tabajaríssimo o negócio. Mais voltado para a igreja mesmo. É voltado para a igreja. Mais pros fiéis. Não tinha muita informação, né? A gente até dava lá um dado de previsão do tempo, coisa e tal, mas era uma coisa muito, muito pequena, assim, né? E no final das contas, o pessoal da Difusora ouviu o meu portfólio. Seu pai é formado em jornalismo. O meu pai, ele é formado em publicidade e propaganda. Publicidade, é verdade. Propaganda. É verdade. Eu sou contemporâneo dele. Ah, é verdade? Eu fiz na mesma época, fiz publicidade também. Ele fazia aqui no centro, na época que eu era no centro ainda. Caramba, gente. Mas vocês chegaram a cursar juntos? Sim. Pô, eu não sei se foi no mesmo ano, a gente estava no mesmo ano, mas ele chegou a fazer matérias na minha sala, ou eu fiz matéria na sala dele, alguma coisa Jornalismo assim. e PP, né? Publicidade, tem matérias aqui. muito iguais. Sim. Incitando a cola, mas não faça isso. A gente, terminava a prova de PP, um passava a cola pro outro, terminava de jornalismo, passava, cara, foi perguntado isso, a resposta é essa. Acho que é por isso que eu não terminei a faculdade. Mas aí o que aconteceu? Aí eu fui pra Difusora, né? Da Andréia, da Roberta e da Dani, Suave, né? Família Suave. E ali eu comecei a fazer o jornalismo, né? Eu entrava lá com umas informações no ar, coisa e tal. E eu tinha o jornalismo, ele tem sempre aquele padrão linear, né? Então, por exemplo, você vai dar uma informação do 15 de Piracicaba. Eu vi a camiseta do nosso brother que está ali na transmissão. Então, por exemplo, assim, o 15 de Piracicaba ganhou de 5-1 do Limerense. Existe isso? Lemense. Limerense. É o Lemense. É Limense. É Lemense. Lemense. Gente, tá ficando cada vez pior. Vamos fingir que é... De Limeira tem o Internacional de Limeira. Internacional de Limeira. Gente, e tá aí. Eu era obrigado a falar de futebol, que a gente tá falando nos bastidores aqui. Gente, que tragédia. Meu Deus do céu, narração de jeito nenhum. Na época era o saudoso Gerson Mendes quem fazia a narração pela Difusora, né? Fazia muito bem. Tinham lá os comentaristas, né? O Fernando Galvão, o Tony Costa, excelentes comentaristas e tal. Enfim, no futebol não mandava nada, mas no padrão flat do jornalismo, eu me destacava por causa da voz, né? Então... voltando a falar, o jornalismo ele é muito flat. Então, por exemplo, assim, o 15 de Piracicaba ganhou de São Paulo, pronto, ficou mais fácil. Sim. De 3-1, coisa e tal. Então é tudo muito linear. O 15 de Piracicaba, por exemplo, faleceu hoje a pessoa X, o enterro vai ser em tal lugar. Você viu que a entonação é basicamente a mesma. José Antônio acaba de ganhar 500 milhões na loteria. Up pra caramba, né? Totalmente contrário, por exemplo, da pessoa que morreu. Sim. Mas é sempre linear. Linear. Então, o jornalismo era isso. E tinha uma coisa de oferecimento, tinha um negócio típico da Difusora que tinha que falar desse jeito. Né? Você tem... Tinha que falar desse jeito. A linguagem radialista. A linguagem de radialista de AM. E essa coisa assim. linear é uma regra do jornalismo? Cara, hoje está se quebrando um pouco isso. Lembra do Evaristo? Que era apresentador do Jornal Hoje. Ah, sim. Você lembra dele? Evaristo. O Evaristo começou com uma linguagem diferente no jornalismo. Então, você lembra do Cid Moreira? Sim. 3h45, aquela voz dele, doida. Aí, de Cid Moreira, foi subindo, caiu no William Bonner, que já era mais flatão, né? Aí, se você for flat hoje, você já está meio fora de moda. Porque você tem que conversar. Sim. Com o telespectador ou com o ouvinte, coisa e tal. Deixa eu desligar o troço aqui. Eita, Tranquilo. celular barulhento. Peraí. Sem problema. Aí o que acontece? Depois que eu saí, né, dessa área de jornalismo, então eu apresentava o Jornal da Difusora. E legal que a Difusora, por ser uma rádio muito tradicional, tinha esse negócio assim, quando você fala na rádio, tem fã. Não importa o que seja, alguém você tem fã. Cria, né? Mulheres, homens, crianças, todo mundo. Que era. E como eu tinha voz, né? 12h45, começa agora o Jornal da Difusora. Em Piracicaba, né?
Com vocês, Haroldo Faria. O pessoal achava que era um senhor de 80 anos. É legal isso, né, cara? Parece que a legal, rádio cria legal. mas a rádio cria essa expectativa, cria né? Exatamente, essa realidade. Você fala, nossa, que esse cara, você meu? cria mentalmente a imagem daquele cara que tá te falando que você não sabe Exato. quem é. Quem será mas que você é? cria mentalmente. A hora que vê, fica... Meu Pois Deus, quem que é esse? Pois é. Aí que tá. É exatamente essa ideia, né, da realidade que a pessoa cria é o que o pessoal costuma falar de ler livro e ver o filme do livro. Inspirado. Até porque, Haroldo, assim, você pega umas vozes, né? Tipo Sérgio Chapelin, Cid Moreira, esse tipo de... Então você vê aquela voz, mas não sei o quê. Aí o cara pega, ele começa a criar as imagens parecidas com aquele cara que ele viu. Justamente. Ele imagina, né? Ele falou tudo. Não é? Falou tudo. O É cara, isso. busca ali no repertório de imagens lá, de De conhecimento daquela televisão, pessoa. não sei o quê. Pô, deve ser X pessoa. Parecido com ele. E eu conotava um senhorzão de 80 anos, né? A ideia do pessoal. Aí, gente, começou a aparecer umas velhas doidas lá. E a difusora tinha esse lance de, você quer mandar um recadinho, nos outros programas, né? Que eram mais tranquilos, tinha uma informação diferenciada do jornalismo, né? Manda um recado pra cá, E eu comecei a receber recado. Oi, tudo bem? Aqui é a Dona Hermínia, eu tenho 74 anos, queria conhecer o Haroldo e coisa e tal, e papapá. E ninguém falava nada pra mim. E você tem um agravante, né, Haroldo? Meu Deus, que agravante. O nome, né? O nome... Haroldo não é um nome que você fala assim... É um cara jovem, É nome né? de velho. Não é Leonardo, não é... Não. É um nome de uma pessoa que você fala... Você tem um agravante. Não, vamos ser sinceros. Eu falei cara. disso Não ontem. é verdade? Sabe o seu Haroldo do Haroldo, mercado? O seu Haroldo da vendinha. É. O seu Haroldo do açougue. O seu Haroldo aí da Cara, padaria eu nasci ali. com o nome de velho. Tanto é que me chamam de neto, justamente por causa do... Meu, como é que você vai chamar um neném de Haroldo? O cara já nasceu velho, cara. Aí me passaram neto, né? E é neto porque meu nome é Haroldo Elias. E o Elias é o nome do meu avô. Aí, pessoal, né, lá por trás da Sé, pô, Elias também é nome de... Vamos fazer o seguinte, já que ele é neto do Elias, vamos colocar neto. Aí ficou neto, né, de apelido, mas não faz parte do meu nome. Agora, Haroldo, é exatamente o que você falou. A pessoa falou, pô, o cara fala grosso. Chama Haroldo, 80 anos, vou tranquilo. Aí as velhas passavam batom, sabe, assim, na testa, assim, passava no queixo, aquele perfume, sabe, tipo aqueles negócios de banheiro, assim, aquela lavanda, sabe aquele negócio assim? E ia lá conhecer o seu Haroldo. Alfazeiro. Queria chamar o Haroldo pra ir no... Alfazeiro. Como que chama? O baile da terceira idade, aí chegava lá. Nossa, mãe, cara. Flash Night era A comigo. galera do Clube do Saudosista. Clube do Saudosista. Aí eu chegava lá na porta, Haroldo, né? Tocava o telefoninho lá do ramal lá da comunicação, lá do jornalismo. Tem uma senhora querendo te conhecer aqui. Eu falei, que bacana. Nossa, achava muito legal. legal. Mas eu não Mas sabia é legal. que tinha esse interesse, né? Da pessoa. Aí eu chegava lá, uma senhora toda arrumada, aquele vestido assim, sabe? Meu Deus do céu, parecia um filme de terror, assim. E ela cheia de batom, aquele cheiro. Falei, oi, pois não, tudo bem com a senhora? Oi, jovem, tudo bem? Eu queria conhecer o seu Haroldo, ele tá aí. Eu falei, sou eu, Haroldo. Não, o outro Haroldo. Eu falei, não tem Deve ser seu pai. Eu sou o único. Seu pai, não? Não, moço, eu sou o Haroldo do Jornal da Difusora. Eu falei, mas eu sou eu, senhora. Você que é o Haroldo? Eu Até falei, cair eu a sou. ficha, né? Era um prazer, mas sabe, um desprazer em conhecê-lo? Prazer em conhecê-lo. Aí ela olhava assim pra mim. Tá bom. Deus abençoe. E ia embora. Falei, meu Deus, imagine isso aí, 3 vezes na semana, cara. Nossa. Aí começou. E era sempre a senhorada, sempre a senhorada. Mas é interessante, é legal. Falou desse negócio de personagem, o pessoal vê, né? Imaginar. Você já chegou a fazer a novela? Porque tinha, né? Acho que radionovela antigamente, né? Tinha. Você chegou a fazer Não, alguma coisa não é assim? da época. É que não é da época. É, não. Mas a Porque às vezes, difusora, né? a difusora... A novela teve, acho que no máximo até a década de 70 teve. Depois que veio a televisão, aí já acabou. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Mas a difusora, inclusive, né? Ela tinha um lance que o pessoal comentava, que tinha uma espécie de auditório. O pessoal comenta isso a longa data, eu não sei como é que é. E tipo assim, tinha uma programação na rádio onde o pessoal assistia aquela programação ao vivo. Então, tipo assim, tava lá na praça, sentava lá na cadeirinha e ficava assistindo um programa de rádio. Os radialistas. Exatamente, né? É o máximo que chegou a difusora de... E, bom, dando uma antecipada, eu fiquei no jornalismo um tempo.
E aí, em conjunto, eu entrei na Educativa FM, que também era jornalística, né? Então, a gente falava a mesma língua aqui e lá, coisa e tal. E na difusora, não sei se vocês já ouviram falar do Vanderlei Albuquerque, é um repórter policial. Sim. Super conhecido. As informações com o Vanderlei Albuquerque, não sei o quê, ele sempre dá notícia policial. Brother meu, nosso cara muito sangue bom. Ele apareceu um dia lá e falou, gente, vocês não sabem o que eu tô fazendo. Falei, o que você está fazendo, Vanderlei? Você já fez tanta coisa na sua vida. Alguma coisa errada né? Uhum. Falou, não, eu tô fazendo dublagem, narração. Falei, o quê? Narração? Você? O quê? Tô fazendo pra Discovery Channel, não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Assista lá, Discovery Channel, tal hora, tal programa, não sei o quê. Eu falei, que legal. Pô, que bacana. Aí assisti e tava lá. A onça parda e fica espreita da lebre. A lebre, ela se esconde. E a onça parda está de olho. E não sei o que, ela ataca. E não sei o que. Eu falei, gente, que troço doido. É o Vanderlei mesmo, gente. Narração de documentário. Esses que a gente tá tão habituado a ouvir. Antigamente, a Discovery Channel, o History Channel, era basicamente só isso, Só lembra? A natureza, que é muito bacana, né? Que é muito legal. Aí eu comecei, falei pra ele, cara, pô, será que você não consegue me encaixar lá? Eu era muito tímido, eu não conseguia, assim, destrinchar essas coisas e tal. Aí ele falou, não, vamos lá, eu vou falar com uns amigos meus, eu vou tentar te encaixar pra você fazer esse tipo de serviço lá. Aí no fim, ele indicou, mas demorou meses, quase anos, assim, um ano pra chamar, e me chamaram. Haroldo, quer fazer um teste aqui? Eu falei, pô, vamos lá. Então, enquanto isso, eu estava meio período na difusora. Tudo em São Paulo. Tudo aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba? Em Piracicaba, Fazer o teste inclusive, aqui mesmo? o estúdio de dublagem era em Piracicaba também. Olha. Em Piracicaba. Ninguém sabia, mas era em Piracicaba. Aí, fiz lá o teste, o pessoal gostou. Me corrigiram em muita coisa, porque automaticamente, né, a pessoa que ela trabalha com rádio, independente da voz dela ser grossa, o média, um pouco mais alta, né, mais up, eles têm essa coisa de ficar falando assim, eles gostam. Mas é automático, não é que assim, o cara quer ser mala. Uhum. É que o cara fala assim, tudo bem, Marcelo, como é que você está? Tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Então tá bom. Ah, que legal. É um prazer estar aqui. É um prazer inenarrável. Sabe aquele negócio? Mesmo ele estando fora do ar, na vida normal ele acaba falando do jeito que ele estivesse falando. E assim, em casa, então, rapaz, é que não sei o quê, tá? Mas não, saiu pra rua. Na rua. Olá, tudo bem? Como é que tá? Mas é automático. Eu achava que era mala dos caras, mas não é, porque eu era assim também. E eu nunca fui mala, eu acho, pelo menos. Aí, quando eu fui fazer narração, tinha aquele negócio lá, né? A onça, não sei o quê. Eu tô falando da onça porque é uma coisa bem vende aqui. Aí eu fazia. O homem andou para cá e foi para lá. Aí a dublagem ela é basicamente assim. Eu tô falando aqui no microfone, né? Exatamente como é esse estúdio aqui, só que ele é bem menor. Então eu tô aqui com um papel, um roteirão, né? Com as falas do meu personagem, né? Ou a narração em si. E a TV ali. Então, é exatamente isso aqui. TV passando documentário, microfone na minha frente e eu com papel aqui. Enquanto isso, Haroldo, ó, no 3h54 tempo, né? A temporização do vídeo, você entra e você vai falar. Tá bom? É depois que a águia baixar voo e sentar na pedra. Eu falei, então tá bom, tá. Aí você fica assim. Aí começa. A águia sentou na pedra. Depois de 5 anos, ela fica batendo o bico para quebrar o bico e nascer novamente um bico mais forte e poderoso. Aí cortou. Aí mostra a águia. Aí ele pula essa cena. Aí vou lá para a página X, lá não sei o quê. O elefante selvagem e não sei o quê. Meu, eu achei muito legal. Aí eu fui quebrando, né? Falando da questão do espaço. Então é eu aqui, fazendo toda a leitura aqui e lá, onde está o nosso amigo... Igor. Nosso amigo Igor fica o diretor. Para quem não tem ideia do espaço aqui, é um espaço lindo, maravilhoso. Vocês têm noção, gente. Nossa, me achando aqui. Obrigado. E ali do outro lado, para quem não tá vendo, fica uma técnica, né? Então, basicamente, a dublagem é assim. É a técnica lá, com o diretor te observando. Isso foi horrível para mim, porque na rádio você fazia tudo na miúda, quieto, você lá, de boas. Ninguém ficava olhando. Nossa, dá uma vergonha. Uma sala fechadinha. Se ficar ali de boa, quietinho, escondido. Agora imagina um cara que tá do outro lado da sala pra te criticar, né? Porque ele vai te dirigir, então ele tá lá, Haroldo, para.
Fala, para, Haroldo, tá horrível. Nossa, eu caí com o diretor, meu, ele era chato. Só que eu gosto dos caras chatos, porque é eles que fazem a gente crescer. Não é todo mundo. Não, é verdade. Mas nesse aspecto aí, o cara pegava no meu pé, eu dava liberdade pro cara falar, meu, fala, xinga, pode falar. Eu lembro que ele falava assim, Haroldo, dava um joinha assim, né? Aí eu falei, ficou bom? Ele, um lixo. Faz de novo. E assim foi. E eu colei nesse cara e comecei a aprender. E eu fui desenvolvendo, fui tirando aquele negócio. E o complicado que era assim, eu aprendia na dublagem e desaprendia na rádio. Na rádio. Aí chegou uma hora que eu inverti. Eu comecei a me tornar mais natural na rádio. E fui elogiado por isso. Falou, pô, Haroldo, a locução tá ficando mais solta, mais legal, tá fluindo mais. Eu falei, pô, que bom, né? Nessa época eu saí, nesse meio tempo, né? Da difusora AM para a Onda Livre, né? E nessa Onda Livre eu era locutor operador da FM. Então, e aí, gente, tudo bem? Meio-dia 4, como é que você tá? Tudo bem? Outra pegada. Outro naipe, Só né? que aí a dublagem já me ajudava. Porque eu saía daquele negócio lá, peraí, oi, gente, e aí, tudo bem e tal? Como é que você tá, minha linda? Ó, participando com a gente aqui a Marielle. Oi, Marielle. Ai, como você é linda. Que nome lindo. Aqui a Marielle, não sei o quê. E a gente vai curtir. Aliás, vai pra Marielle essa daqui, ó. Zezé de Camargo e Luciano, tal, né? Voltamos já. Então mudou completamente. Tinha até uma interação com um público maior, né? Na verdade, assim, a AM, você fala descontração, pra né? Descontração. Isso. A FM é mais descontraído. Falou tudo. Justamente, é coloquial pra caramba, é qualquer coisa, enfim. Lógico que tem os padrões ali da rádio que você não pode sair, né? E aí, nesse meio tempo, apareceu um outro diretor e falou, Haroldo, vamos fazer o seguinte, você tá fazendo narração, vamos fazer um teste pra dublagem? Porque eu vejo que a sua entonação, à medida que a gente está fazendo os documentários, ela muda bem. Você consegue interpretar bem, não é aquela coisa sempre sisuda, sempre igual. Quando, por exemplo, você vê uma águia voar, você dá um destaque pro voo da águia, eu acho legal, é uma coisa natural sua. Vamos tentar dublar, que eu acho que vai casar bem pra caramba. Eu falei, cara, demorou. Com medinho mesmo, né? Vamos com medo, nunca fiz isso aí, mas partiu. Aí eu fui dublar personagens, né? Gente, quando eu comecei a dublar personagem, pense num amor, numa paixão. Aí eu me descobri. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, que troço é esse, cara? Que legal. Aí eu lembro que eu sempre pegava papel dos negão fortão, ou dos senhores, né? Ou... era basicamente esse... eu acho que o pessoal, eles já me julgavam, né? Por ter uma voz meio que padrão para documentário. Então, tudo que era um senhor, ou os negão, ou os fortão, ou os não sei o quê, era tudo eu. É o estereotipo. Exato, é o estereótipo do personagem. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que o primeiro documentário a primeira série que eu dublei... Nossa, eu não lembro qual canal passava. Eu acho que era no Space ou True TV, eu não lembro. Chamava Rebocador e Salt Beach. Rebocador e Salt Beach. É aquele lance. Você não pagou o carro, né? Venceu a parcela, estourou, o cara vai lá na miúda, procura o carro. Ah, lá, tá parado na rua lá, né? Eles guincham o carro, levam embora. Nisso aparece o cara. Ah, pelo amor de Deus, leva meu carro. Ah, tchau, tchau, tchau. E tinham vários rebocadores. Inclusive, tinha uma mulher, uma negona fortuna, assim, cara, ela era... pense, ela arrancava nego de dentro do carro, assim, ela arrancava a porta dos carros, ela era muito Caramba, louca. Eu não sei até que ponto é verdade ou não, porque documentário tem muitas essas coisas, assim, né? E eu era o Jeremy. O Jeremy era um negão gordão e todo charmosão. E aí, tudo bem? Ah, gatinha, se você sair comigo hoje... Ah, eu nem reboco o seu carro. Então ela começou a ficar aquele negócio, né? Ah, mano... E o pessoal amou. Falou, pô, Haroldo, ficou legal, cara. E aí eu falei, pô, elogio com um negócio que eu tô gostando, agora eu vou cair de cara. Já era. Eu comecei a dublar esporadicamente. Chegava em casa, lembra de lista telefônica? Nem existe mais. Sim. Mano, eu ficava lendo lista telefônica e dublando a lista. Rua Governador Pedro de Toledo, número 1945. Rua Governador Pedro de Toledo. E fiquei que nem um retardado, exercitando cara. Exercitando. A flexibilidade de voz. Exato. Pra poder ter mais opções de estar fazendo a dublagem. Mesmo não tendo essa oportunidade ainda lá na dublagem. Mas eu ficava treinando. E fiquei apaixonado por esse negócio. Falei, velho, que mundo doido.
Aí eu lembro que, né, continuei assim, eu lembro que eu fiz também, são tantas séries, gravei vários filmes. Uma curiosidade sobre filmes estrangeiros, por exemplo, você pega um filme coreano, né, como a gente estava comentando aqui sobre outras línguas, ou japonês, ou seja lá o que for, eles têm um delay, obviamente, né? O inglês é casa de boa com a dublagem em português. Agora, você pega, por exemplo, um japonês, um chinês, ou seja lá o que for, cara... Bom dia, tudo bem? Esse é o bom dia. Demora muito, Como é que você vai falar bom dia no negócio desse? Ou é o contrário, às vezes é muito curto. Ou o contrário. Né? Exatamente. Bom dia. Como é que você vai falar isso, cara? Você entendeu? Aí ficava um negócio doido. Rapidinho, né? Né? Já aí, cara. Acabou. Aí você tinha que improvisar. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bem na tua casa? Não sei o que e tal, né? Isso em concordância com o diretor que tava lá. Pode ser? Sim. A gente pode improvisar desse jeito e fechou. Aí o que aconteceu? Eu fui fazendo algumas séries, eu fiz o Ilhados no Alasca. Esse era do History Channel ou Discovery Channel, eu não lembro direito. Eu fazia um senhor... que ele tinha gigantismo, e o Ilhados no Alasca é um seriado muito interessante, que a galera realmente vivia ilhada ali, vivendo de peixe, de plantação, mas assim com... Não é o Pelados, Não. Largados e Pelados. Largados e Pelados. Não, é outra coisa. Né? Não outro, foi. Não. Parecido, né? Que era também largado... Seria interessante esse Largados e Pelados. Apesar de que, inclusive, esse mesmo estúdio que eu dublava, no início... É que eu cheguei e eles já tinham parado de dublar. Mas provavelmente isso seria uma das coisas que eu faria. Dublagem de filme pornô. Você já pensou? Olha só. Você já pensou um negócio desse? Não é fácil, Meu não. Deus. Complicado, né? Pensam Não que é sei fácil, de mas nada, não. não sei de nada. Mas enfim. Tem até isso, Jesus. Tem, Você imagina. tem que ter. Aí, eu lembro que eu fiz o Ilhados no Alasca, né? Era o senhor que falava assim. A mulher dele chamava Timmy, ele era grandão. Ele era lentão e ele falava assim. Aí você vai modulando a voz, né? Sim. Então, era uma coisa velha, só que você tinha que entonar de maneiras diferentes. E a minha mulher, ela tá com a perna quebrada, eu não sei do que vai ser dela. E eu comecei a viajar na maionese, né? Aí, do nada, apareceu um tal de Impractical Jokers. Acho que é Curtindo a Vida Doidada, alguma coisa assim. E essa série era da True TV, isso eu lembro bem. E apareceu um personagem chamado Murr, né? E quando eu fui ver o personagem que tinham colocado, até o diretor, antes de eu gravar, ele falou assim, é uma surpresa pra você, Haroldo. Você vai gravar um Murr, né, dessa série, que eram 4 caras, um fazia pegadinha com o outro. Era tipo assim, o Marcelo... Isso você com fone de ouvido na rua, aí tem lá os 3 caras, eram 4, você estava na rua, e a gente estava com uma câmera na rua e falando o que você tinha que fazer para ganhar desse joguinho. Ó, você vai chegar naquela mulher e vai ficar cantando ópera na orelha dele. E se não fizesse, o cara achasse aquilo muito... ridículo, ele perdia ponto. Era basicamente assim. Disso. E eu fazia o Murr, né? Que era um cara que tinha uma vozinha assim. Ai, cara, que legal. Nossa, meu, que bacana. E aí eu comecei a fazer isso. Aí o pessoal falou, pô, Haroldo, é alienígena. Faz tudo quanto é voz. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dublar todos os tipos de personagens dentro do estúdio. Porém, eu não tinha DRT de ator, porque todo dublador tem que ter DRT. Né? Que é aquela carteira de ator. Por quê? Simplesmente porque tem que interpretar, né, um personagem. Então você tem que ser um ator. Assim como o locutor profissional tem DRT, a que eu tenho, né? E aí eu tirei a DRT de ator para continuar dublando, etc. E aí, eu não parei mais. Não parei mais. E eu pegava muito trabalho na dublagem porque eu não tinha uma voz específica. Eu pegava tudo quando era tipo de dublagem. Eu ia falar de mulher. Até dublagenzinhas rápidas de mulher eu fazia. Oi, tudo bem? Isso aqui era uma coisa rápida. Entendi. Só uma falinha. Uma passagem. Ai, tá bom. Eu consegui até fazer um negócio. Figurante, uma né? figurantinha, uma participaçãozinha rapidinho. Uma placa, né? Que a gente chama lá. Então, eu falei, cara, que legal, né? Fiquei apaixonado pela dublagem. E aí, cara, era tudo eu ali. Tudo eu. Inclusive, assim, ai meu Deus, falar essas coisas. Mas ia ter o fechamento mensal, né? Do que a gente havia gravado. Meu do céu. A menina, ela me chamava à parte, Haroldo, pra não mostrar à frente de todo mundo, porque eu dublava muito mais do que a galera. Entendi. Né?
E, enfim, aí eu amei aquilo lá. E aí tem aquelas viradas loucas que a vida dá, né? Que aí eu volto a falar de Deus, porque assim, não tem como a gente não atribuir, eu, Haroldo, não consigo não atribuir 100% do que aconteceu na minha vida à questão de Deus, à parte espiritual. Não dá. Ah, não, Haroldo, não dá. E eu vou explicar mais ou menos o porquê. Eu lembro que eu estava na rádio, já casado, né, com a minha esposa Eliane, e na rádio, principalmente a FM, né, onde tem muito show, apresentação de show, palco, rodeio, coisa e tal, os bastidores muitos eventos, né? Muitos eventos. Então, por exemplo, eventos. E outra coisa, cara, você folgava um dia na rádio, um dia no ano. Você sabe, eu apresentava a Tarde da Onda, então começava tipo meio-dia até às 5, aí tinha um show da Fez do Peão para abrir. Então, cara, 5 horas da manhã, aí de manhã eu tinha que estar na outra rádio, aí à tarde eu ia ter que fazer a locução na rádio, aí depois eu ia ter que conciliar com a dublagem. A minha cabeça começou a pirar, e o que aconteceu, principalmente com relação à rádio? Eu comecei a ter muita fanzinha, sabe? Meu, não adianta falar. Se não fosse eu, fosse um alienígena, sem braço, sem perna, não importa. Você fala na rádio, tem fã. Não importa quem é. Todo mundo tem. Isso começou a atrapalhar muito meu casamento e tal. E eu, como sempre fui evangélico, sempre entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, eu não estou contente com isso que está acontecendo. Sabe? Por mais que eu explique para minha esposa que é normal, que eu tenho que ser simpático com a mulherada, Sim, a galera vai lá conhecer a rádio, homens e mulheres, né? Mas na mulher era complicado. Eu falei, pô, minha mulher ela tá perdendo o brilho no olho, o sorriso com o meu trabalho. Cara, assim... Aí eu lembro que eu sou da Igreja Quadrangular. Abraço pro pastor Toninho se estiver ouvindo esse programa. E que é a nossa igreja sede, né? Eu comecei a orar muito. Eu falei, Senhor, não tá sendo legal. E outra coisa, a perspectiva de quem tá trabalhando numa rádio, financeiramente falando, ou de evolução, encargos, etc., ela não existe, né? E eu lembro que nesse momento também, né, em que eu estava no auge da dublagem e pedindo essa questão para Deus da minha insatisfação na rádio, né? Eu comecei uma campanha, eles chamam campanha de 12 dias na igreja. Então, por exemplo, assim, cada dia dessa campanha, direto, são 12 dias direto, consagra um mês do ano. Então, são 12 dias para 12 meses de bênçãos, né? É assim que eles denominam. Aí eu comecei a fazer essa campanha, pedindo justamente em cima dessa causa, para que Deus me ajudasse, etc., né? A abrir uma porta, a dar uma luz, que eu não tinha a menor ideia do que seria. Só sei que eu estava insatisfeito. E quando eu comecei essa campanha na igreja, a dublar, começou aquela crise financeira. Ela, na verdade, já estava instaurada, mas começou o olho do furacão, sabe? Olho do furacão. E eu na campanha, né? Fiz o primeiro dia. Assim, cara, começou a ter um desabamento na minha vida. Eu falei, pô, estranho, eu tô orando pro negócio dar certo, tá dando tudo errado. O Guilhermo, abraço pro Guilherme, falei o nome dele agora. Dono do estúdio, ele falou, Haroldo, cara, você tá percebendo que a demanda tá diminuindo? Eu falei, eu tô. Ele falou, cara, a gente tá quebrando. Eu falei, como assim, Gui? Ele falou, cara, eu não dou mais um mês pro estúdio. Eu falei, o quê? Como assim, Gui? Você tá falando? Ele falou, é sério, cara, já era. Eu até ficou meio emocionado na hora. Eu falei, ai, caramba, meu. Porque eu tirava bem mais... Com as dublagens do que com a rádio. Com rádio. A rádio é absurdamente... Meu, rádio é assim, é o cara que tem o ego, aquele ego ferido, quer aparecer. Meu, rádio é pra esse cara. Financeiramente não é interessante. Nada. Se eu falar pra você quanto eu ganhava na rádio, você vai rir. Mas, enfim... Corra atrás da sua paixão. Faça por paixão. Porque esse cara, depender disso. Aí o que aconteceu? O estúdio de dublagem, na conclusão, quebrou. E um belo dia eu cheguei na Rádio Onda Livre. Haroldo, tudo bem? Dá uma passadinha lá falar com o pessoal do RH. Eu falei, o quê? Mas tá tudo bem? Ele falou, cara, não sei, vai lá falar com o pessoal. Eu falei,
como assim? E eu firme na campanha, né? Falei, meu Deus, eu tô pedindo pra o senhor me ajudar. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Eu já acabei de receber uma notícia negativa, só faltava... Cheguei lá, então, Haroldo, a gente tá cortando alguns gastos. Falei, pelo amor de Deus, vocês vão me mandar embora. Haroldo, infelizmente, não tem o que fazer. A gente tá cortando gastos, você não é a única pessoa. Vai passar bem, flau. Meu, eu fiquei desempregado da dublagem... Da rádio. E da rádio, cara. Aí eu tava na educativa, né? Que tava segurando o reggae um pouquinho mesmo. Eu lembro que a minha esposa, nessa época, ela tinha um salãozinho de cabelo lá no Jardim Itapuã, Jardim Tóquio lá. E esse salãozinho ficava na garagem da casa dos pais dela, onde ela fazia um cabelinho ou outro ali. E eis que virou o mandato e eu também fiquei de fora. Porque quando é que vira o mandato, vem a galera, rempa, né? Como todo mundo já sabe. E rodei também, fiquei desempregado. Tinha 1, 2, 3 empregos, fiquei sem nenhum. Casado. Meu, aí foi... Cara, eu caí no zero. Eu falei, meu Deus, bendito o dia que comecei essa campanha, Jesus Cristo. Sempre fui evangélico, sempre fui da igreja. Colocar na prova mesmo, né? Falou tudo. É, o deserto Falou chegou na... Pronto, vocês falaram as palavras certas. É a prova do deserto. Que eu desconhecia até então, né? Aí eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Tá tirando sarro da minha cara. Eu tô orando aqui, me consagrando, né? Fazendo de tudo pra coisa dar certo. Só me arranca tudo de uma vez só. Fiquei desempregado. Minha esposa sempre foi muito mais temperada do que eu, né? Eu sempre mais desesperado. Falou, Neto, fica tranquilo. Você é um cara caloteiro? Você deve alguma coisa pra ninguém? Eu falei, não. Falou, eu também não sou. Então a gente vai chegar, vai conversar com todo mundo que a gente deve carro, parcela de apartamento, algumas coisinhas e outras. A gente vai conversar, vai explicar a situação e Deus dará. Eu seguro aqui no salão quanto dá, vamos tocar essa bola aí, né? E olha como Deus é. O salão dela começou a bombar. Bombar. E ela nem fez força pra isso. Não, a partir de agora eu vou fazer o negócio. Não, ela continuou fazendo e o negócio começou a estourar. E ela começou a segurar o reggae, eu desempregadão, correndo atrás pra caramba. E eu lembro que apareceu... Eu já ouvia falar dessa TV, porque tinha um dublador lá que trabalhava e ele descia o pau nessa TV, juro que eu não vou falar o nome. Mas enfim, falou, cara, que trabalho escravo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, não sei o quê. Isso, na época, eles comentavam, né? E quando eu fui mandado embora da rádio, assim como eu acho que outras empresas também, o pessoal fica questionando, por que será? Que Haroldo aprontou. E era simplesmente um código de gastos. Aí o que aconteceu? Minha esposa lá começou a segurar o reggae, e eu procurando, e nenhuma rádio dava oportunidade. Não, então, Haroldo. Eu falei, cara, é porque eu fui demitido, o pessoal não sabe, tá desconfiado. Tudo bem, vai fazer o quê? Eu falei, eu tenho uma saída, eu vou falar com o cara daquela TV doida lá e vamos ver o que dá. Eu preciso trabalhar, caramba, não posso ficar parado. Falei, fala, meu brother, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, tudo bom, cara. E você? Fiquei sabendo que você saiu da rádio. Eu falei, saí, cara. É justamente sobre isso que eu queria falar, porque eu preciso de um emprego. E ele falou, não, Haroldo. Eu falei, eu preciso entrar na TV lá. Ele falou, você é louco? Não faça isso. Eu acabei de sair de lá. Minha vida melhorou, cara. Eu estou vivendo hoje de verdade. Agora você vai pedir. Não faça isso, Haroldo. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, cara. Falou, Haroldo, se eu indicar, você entra. Mas eu vou perguntar de novo, você quer? Eu falei, eu preciso. Falou, demorou. Fui lá, fiz a entrevista, tal. Como é que funcionava nessa TV? Eram 15 pontos pra gente fazer as filmagens. Em cidades da região. Então era Piracicaba, Limeira, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Era tudo. Toda a região. Toda a região. E, cara, era assim, basicamente. Eu, como apresentador, o contra-regra lá, o cara que ajudava nos cabos e pranchetas, cliente assinar, coisa e tal. E o câmera, que era o motorista. Esses caras... Tudo maconheiro. Fumava maconha, ia dirigir carro na pista, capotava carro, batia... Mano, eu falei, sangue de Jesus, tem poder que eu tô fazendo aqui, cara, pelo amor de Deus. Aí você imagina, você sai de Pira, vai pra Hortolândia, vai pra Santa Bárbara, e assim, a TV... Só pegando estrada pegando e estrada. O povo doidão. Nego doido, tipo assim, quando a gente ganhava tudo mal... E tava tudo naquela onda de, mano, dane-se, vamos curtir então, sabe? É assim que eles viviam. E eu, meu Deus, Senhor, eu sou casado. Onde eu tô? Os caras não eram casados, tava nem aí. O que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô?
E foi indo. E capotava carro e batia, e não sei o quê. E chegava com cheiro de maconha. Isso aí é maconha? Chegava lá nos clientes, eu falei, não, imagina, não, pode ser cheiro de outra coisa. Ai, que lembrou, deve ser seu perfume, né? Eu falei, deve ser meu perfume. E o doido do motorista fumando maconha dentro do carro. Meu Deus, enfim. Aí eu saía de lá, por exemplo, de uma loja de calcinhas. Você imagina eu, parecendo The Rock, né? Imagina essa cena. Olá, cliente, tudo bem? Muito bom dia, tal. Olha essa calcinha. Veja os dedos. Olha a pata vai falar de calcinha, uma coisa delicada de mulher. Como é que funciona isso? Eu tava lá, olha essa calcinha. Você, mulher, que quer seduzir o seu marido. Gente, olha essa lingerie. É aquela mão ridícula. Enfim, mas passava, a galera gostava. Tudo bem, beleza. Saía de lá e ia falar de mecânica de carro. Gente, olha, se você precisa trazer seu carro porque tá dando problema na parte elétrica, mecânica, traga no Arnaldo Autopeças que o cara manda. Fala aí, Arnaldo, o que você faz? Saía de lá e ia falar de mesa. Aí você tinha que saber o que era bistrô, o que era um abajur, o que era um não sei o quê, o nome das marcas e tudo. Tudo é aprendizado, né? Brainstorming, cara. E era 15 clientes, aí tomava chá de cadeira e xingo de cliente, e não sei o quê, os negros fumando maconha, e batia o carro, você quase morreu do coração, batia a testa. Meu, era uma doideira. Chegava em casa, meu do céu, parecia que eu tava morto. Aí que aconteceu? Voltando um pouquinho na rádio lá, quando eu saí da onda, eu tive aquela rescisão, peguei um dinheirinho, e já falando da questão espiritual, né? Eu falei, meu Deus, nossa, peraí, eu não citei o principal. Voltando rapidinho, só pra gente não perder a visão aqui. Na dublagem, quando eu fazia, eu conheci um cara que falou pela primeira vez na minha vida de locução publicitária, né? E ele, cara, você leva o maior jeito, você interpreta bem, coisa e tal. Por que você não faz locução publicitária? Eu falei, mas que diabos é isso? Ele falou, não, é assim, você monta um estúdio em casa e tal, e trabalha pro Brasil inteiro. Eu falei, mas que coisa doida é essa? Que loucura. Fui na casa dele, ele me apresentou, amei. E esse sonho ficou na minha cabeça e eu fiquei desempregado, comecei a correr, tava na TV Max. E aí, o que aconteceu? Como eu já tinha isso em mente, com o dinheiro que eu tive de rescisão de contrato lá na Onda Livre, eu peguei e comecei a comprar equipamento, montei um troço Foi básico, investindo. investi. Deixei tudo pronto e agora era só começar. Mas começar como? Não sei. Mas estava lá montado. E enquanto isso, eu não podia deixar a peteca cair. Foi aí que eu entrei na TV Max. E aí, quando eu chegava em casa, detonadaço, né? Depois desse dia de trabalho corrido e tal, eu fiz um portfólio de locuções, alguma coisa bem básica e tal, e ficava, tipo assim, eu entrava num site de uma produtora de áudio, uma agência de propaganda, ou seja lá o que for, e ficava mandando meu portfólio para todo mundo. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Haroldo Faria, eu trabalho com isso assado, tá? Segue o meu portfólio, um abraço, aguardo seu retorno, coisa e tal. E eu lembro que eu ficava mandando e-mail, até travar. E-mail, aí travava o e-mail, eu parava, aí ia dormir. Travava. É assim mesmo. Cara, correria, loucura, né? E é até legal a gente contar essa história, Sim. porque quem vê, depois eu vou falar, né, de onde estou hoje, graças a Deus mesmo, o pessoal olha e dá risada, fala, cara, a vida fácil do Haroldo, você não sabe, né? Enfim. E aquela ameaça, né? Gente ligando, viu? Vê se eu trespassei no teu carro, cara. Eu tinha um Fiat Stilo, velho, fumeiro. Ligava, para! Nossa, bolava todo mundo, bolava aqueles prédios. Você saia assim. correndo. A galera saía na janela, assim. Tinha uma velha, jogava pedra no meu carro, porque eu ligava de manhã aquilo. Enfim. E aí. Aí eu comecei a mandar e-mail. O que aconteceu? Assim, abrindo, só para vocês terem uma proporção, uma noção do que eu tava vivendo, assim. Na TV, com todo esse corre, essa loucura, risco de vida, né? Eu capotando o carro, maconheiro, louco. Haroldo, deixa eu parar aqui no esquema. Falei, parar aqui? O quê? O motorista do carro da TV. Eu vou pegar um beck aqui e já volto. Falei, cara, não, mano. A gente tá dirigindo, cara. Você bateu o carro ontem. Não, é sussa. Relaxa aí, mano. Não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Tipo, tudo isso pra ficar o dia inteiro na rua, 15 clientes no dia, e eu ganhava, tipo assim, 600. Casado, com apartamento financiado, carro financiado. Falei, bom, partiu é o que temos e vamos dar a cara a tapa, vamos embora, vamos pra cima, é o que temos, né? E aí, eu nesse envio de e-mails louco, doido, os caras começaram a responder, mas nisso eu estava na rua, né? Oi, tudo bem? É você que é o Haroldo? Eu sou o Haroldo, legal. Eu recebi seu portfólio aqui, cara, gostei bastante. A gente está com um áudio aqui para uma empresa de empilhadeiras, Hyundai.
Um exemplo, né? Só que assim, essa veiculação ela é nacional, a gente não está com budget, né? Que a gente chama de cachê, assim como a gente esperava, né? Mas é só uma assinatura Hyundai. Com você sempre que você precisa. Um exemplo, uma assinatura, né? Hyundai, com você sempre que você precisa. Falou, ó, são 6 mil reais. Você aceita a proposta? Falei, peraí, não entendi. Não entendi. Peraí. É uma assinatura, que é essa frasinha que você falou, né? Sabia que era assinatura, né? E é 6 mil reais? Eu sei, Haroldo. Não, a gente vai melhorar isso nas próximas propagandas. Falei, melhorar isso nas próximas propagandas? Pelo amor de Deus! Eu ganho 600 reais, cara. Dá o meu ano de trabalho isso aí, Jesus Cristo. Caramba. Falei, lógico que eu posso. Já tinha estrutura montada em casa e tudo. Sim, lógico. Falei, lógico que eu posso. Eu posso te mandar assim que eu chegar em casa. Falou, preciso pra agora. Porque a publicidade é assim. Depois eu vou falar mais... de uma maneira mais aberta sobre o Magazine Luiza, por exemplo, que eu sou a voz padrão nacional. É assim, eu faço a locução, né? Por exemplo, vocês assistem YouTube? Bom, eu tô no Mion, eu tô no Luciano Huck, eu tô na rede, todas as TVs, eu tô em rede social. Mas assim, é cupom que você quer? Vocês já devem ter ouvido isso aí. Na cabeça de vocês, em algum lugar do Magalu tá aí. Sou eu. E é tipo assim, eu faço a locução. Essa locução vai para uma produtora de áudio que insere a trilha e deixa dentro do tempo. Vai para a produtora de vídeo que insere as imagens do Magazine Luiza. Vai para o Magalu aprovar, a agência aprovar e veicula na TV e redes sociais. Em 20 minutos. Caraca! 20 minutos. Então, assim, essa apertada de tempo que o cara me deu... É muito... Muito rápido. É muito rápido. Eu falei, pô, que cara chato, não aguenta até às 6. Eu não entendi o mercado, né? E falei, meu Deus, eu não posso. Ô, gente, vocês conseguem deixar em casa? Haroldo, tá ficando louco, né? Tem que fazer 16 clientes, 15 clientes hoje, tá doido? Pode parar, Por 6 mil eu vou. Pois é. Aí rolou esse negócio, falei, gente, e aí, o que vai ser? Aí não, eu falei, nossa, eu não posso fazer. Ele falou, não tem problema, a gente vai entrar em contato com você outra hora, tal. Perdi o negócio. Falei, meu Deus. Meu Deus mesmo. Aí ia outro dia, aí apareceu outro cara. Oi, tudo bem? Sou aqui da Chiclete Áudio de São Paulo. Cara, a gente tá com uma propaganda assim, tal. Ó, a gente tem de cachê uns 2 mil, pode ser? Falei, meu Deus. Falei, você precisa pra agora? Falou, ó, agora não, mas você mandar daqui umas 2 horas, tá bom, era de manhã ainda. Eu falei, putz, nem comecei o trampo. Falei, pô, Rafão. Aí eu falo, galera, dá não, esquece. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Aí como eu já estava no limbo, sim, eu falei, cara, de lixo em lixo, minha vida tá uma doideira, eu vou pular no escuro de novo e vou centrar fogo no meu sonho, que é a locução publicitária. Aí, como eu já estava com o estúdio, né, já funcionando, eu simplesmente eu pedi a conta lá da TV, e é muito engraçado que quando eu comecei a falar, pô, todo mundo já passou por isso alguma vez, né, na vida, mas quando se trata de locução publicitária, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não tem a menor ideia do que é, né? Ah, você é locutor de rádio? Ah, tá. Você é locutor de porta de loja? Ah, você é locutor... Não tem noção, tem a menor ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. E vivencia isso o tempo inteiro, mas não sabe que... Justamente. O cara ouve o tempo inteiro aquilo, Cara, tá o dia mas não percebe que existe um trabalho por trás daquilo lá que é... Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu contava, né, com a empolgação para as pessoas, pô, eu vou montar um estúdio e tal. E muita gente desceu o pau, cara, mas muita gente desceu a lenha. Eu não tô aqui falando, ai, coitado de mim, não, porque é normal. Lógico. Né? Pessoas, inclusive, tentando me preservar, ou sei lá o que é isso aí, mas é muito doido você trabalhar na sua casa e ir pro Brasil inteiro e ter essa proporção toda, assim, do nada, mano, fica na rádio, não acredita, cara. não. Essas Não, vai não. E a gente estava até vendo uma questão da questão do invejoso, né? Porque, assim, eu passei muito por essa questão do invejoso, né? Quando eu contava um sonho para alguém ou alguma coisa para alguém, eu noto que o invejoso, ele simplesmente quer aquilo que você tem. Ele, de repente, até gostava do amarelo. Mas como você gosta do preto, e você escolheu o preto e o preto tá dando certo,
Ele larga a mão do amarelo e começa a invejar o amarelo. Ele quer o seu. Então, quando o pessoal começou a ver o meu progresso, que eu estava ali tomando decisões assim, né, autônomas assim e tal, o pessoal começou a me criticar muito e tal. Foi aí que eu me apeguei a Deus, né? Tava ali na campanha, fui indo, instruído pelo meu pastor e minha pastora, coisa e tal. Fui atrás do meu sonho e falei, bem, o que você acha para minha mulher? Ela falou assim, cai de cara. Eu seguro o reggae aqui no salão de novo, você ficar desempregadão de novo, aí partiu. Aí eu entrei no estúdio, eu lembro que eu orei, eu falei, cara, Deus seja comigo porque esse estúdio vai dar certo e eu vou levar esse estúdio no joelho, de joelho no chão, na oração. Dedicação, vou fazer minha parte, mas o senhor vai fazer o impossível. Eu faço o possível, o senhor faz o impossível. E, cara, Deus não me ouviu. Eu ficava lá o dia inteiro. E, aparecia uma locução. Haroldo, eu tô com um institucional aqui de R$200. Eu falei, putz, pode mandar agora. Quando você manda? Eu falei, agora. Mandava 3 opções para ele de institucional. Cara, mandou 3 opções. Eu falei, mandei, lógico, tal, né? Legal, tal. Maravilha. Aí ficava esperando e mandando e-mail e tal, parado. E minha mulher trabalhando lá, eu em casa, né, com o estudinho lá. E aparecia mais uma locução de 500. Eu falei, gente, que legal. E eu não tinha dia para receber. Então, essa foi um outro impacto para mim, né? Você vai gravando e vai recebendo. O cash vai entrando constante, né? Justamente. Não era aquela data que você vai receber de... E aí eu fui me adaptando a essa questão. Caramba! Né? Era tudo muito novo para mim. Isso, o quê? Caramba. Saber administrar isso não é fácil, não. É por isso que a minha mulher que cuida disso. O dinheiro entra e vai saindo. Entra e vai saindo. É por isso que, né, geralmente costuma ser o contrário. Minha mulher tá com o cartão de crédito. Não, em casa é diferente. Ela tem que ficar com o cartão. Se eu ficar, cara... Sabe quantos tênis eu tenho? Eu tenho 200 tênis. Nossa. Meu Deus. Eu parei de contar quando eu dei o 200. Eu tenho uns 200 e pouco. Meu Deus. Eu sou um louco pra gastar. Eu gosto de relógio. E com tênis. Eu gosto de camiseta. Eu gosto de acessório. Se largar, ainda bem que... meu amor, te amo, meu. Ainda bem que é ela que cuida. Então ela é toda de boas. E aí eu comecei a gravar. Aí, olha como são as coisas de Deus. O agir de Deus, gente, é sempre inexplicável. Mas ele é perfeito. Você fica achando aqui, né, que Deus vai entrar pela porta. Não, de acordo com o meu conhecimento e aqui o que eu estou orando e pedindo para Deus, Deus vai entrar aqui a meio-dia, por essa porta aqui. Ele entra pelo teto às 2h. Mas é perfeito. Exato. Mas é perfeito. E aí começou a girar, eu comecei a ficar muito feliz, né? Obviamente, além de ser o meu sonho, eu tá colocando aí que tá. Na locução publicitária, você não pode ser mecânico. Se você, por exemplo, for falar assim, em foco com Haroldo Faria, oferecimento. Não pode. Em foco com Haroldo Faria, oferecimento, empresa tal. Se você gosta de salgadinho, vai pra cá. Tem que interpretar. Então, quando eu entrei no mercado, eu entrei com um diferencial. Eu era dublador. E como eu já tinha passado por rádio e TV... Eu já sabia como tudo funcionava. Tudo é bagagem, né, Haroldo? Tinha uma experiência gigante já, né? Tudo é bagagem, aí você entende, né, o trabalhar de Deus lá atrás. Sim. Quando eu questionei ele, por que a dublagem estava quebrando? Eram os degraus, cara, os degraus. Você tinha que passar por aquilo para chegar ao processo. Exatamente. Então, sobre essa questão de Deus, olha, se você entregou alguma coisa na mão de Deus, entregou de coração, fica tranquilo que vai dar certo. Você vai achar que nesse processo, como vocês comentaram, talvez a coisa não ande. Fica tranquilo que vai dar... Com ele não tem erro. Com ele não tem erro. Com ele não tem erro. É acima da sua expectativa. É o que os seus olhos nunca imaginaram ver e a sua mente nunca concebeu. Então, é justamente o que aconteceu comigo, né? O que você hoje você faz para preservar a voz? Tem algum exercício? E me fala outra coisa. O que você não pode fazer de jeito nenhum? Então... Mas eu não posso bebida alcoólica. Mas eu não posso... Excelente pergunta. O que você faz para poder manter a voz e não prejudicar ela? Vamos começar pelo que eu deveria fazer. É o que você falou. Não pode tomar gelado, né? Coisas geladas, líquidos gelados, bebidas, refrigerante, bebidas alcoólicas, seja lá o que for. Você não pode falar alto. Então, por exemplo, qual é o meu padrão de voz? É médio grave. Então, eu não posso me exceder desse volume. Se você estiver me ouvindo, ótimo. Se você não estiver me ouvindo, o problema é seu. Tem que falar nesse ponto aqui e acabou. Se eu passar desse volume aqui, eu vou estar extravasando ali o limite vocal. Então, eu tenho que falar baixinho. Gengibre, maçã, as astringentes de cordas vocais, coisa e tal, chá de romã, chá de não sei o quê. O que o Haroldo faz? Absolutamente nada e tudo o contrário. Eu grito que nem um retardado. Grito, bebo gelado pra burro.
Chá, eu detesto chá. Gengibre, pra quê? Horrível. Eu vou comer gengibre. Romã, meu Deus. Romã pra mim serve pra atacar em passarinho. Nada. Nada. Eu não sigo nada. A única coisa que pega, e assim, sempre deu certo, né? A única coisa que pega é a questão da gripe, né? O cara ficar nasalado pra fazer a locução. E rouquidão, né? E, por exemplo, com o Magazine Luiza, eu tenho um contrato vitalício, é pra vida inteira. Caramba, Nossa, que legal. Pra vida inteira. Cara, Deus é grande. Deus é maravilhoso. Não dá nem pra explicar. E então, na verdade, eu tenho os meus jeitos. Eu vou criando um jeito, né? E como é gravado, não é ao vivo, eu tenho várias formas, assim, de a gente, de repente, ir fazendo aquilo acontecer. E do tipo assim... então eu tô rouco, aí eu vou lá, como é uma questão de colocar a voz, aí eu ficava assim, oi, peraí, eu vou tentar fazer alguma coisa, pronto, acho que assim vai, aí eu ia tentando fazer a locução em cima disso, mas tava rouco, né? Aliás, eu cheguei, inclusive, a ter vários trabalhos negados. Eu lembro que eu ia ser a voz padrão da New Holland, que trabalha com, né, com tratores. Ia ser a voz padrão nacional. O cara já tinha, né, como meu portfólio estava com o cliente, com a agência, o cara escolheu as vozes e falou, eu quero esse cara. E aí, quando veio para mim, eu tava gripado. Aí eu gravei, o cara, provavelmente, da agência, ia levar uma bolada, né? Em cima da minha locução e toda a produção, coisa e tal. E eu tava anasaladão, né? Gripado e perdi. Consequentemente, o cara perdeu também. Meu, esse cara me deu esporro. Eu falei, cara, você não tem que me dar esporro. Você vem do nada, de ano em ano, me perguntar se eu faço ou não gravação. Eu fiz e o cliente não aprovou porque eu tô gripado. Como é que eu ia saber? Na próxima eu me resguardo aqui. Eu tento não ficar gripado pra você. Como? Mas não tem. Não, Na próxima peço pra vir depois, aí... Eita, meu Deus. O que apareceu? National Geographic. Vai entrar um National Geographic aí. Senhor, hein? Senhor. E aí foi indo. E aí começou a pintar o trabalho. O salão da minha mulher começou a quebrar. Cara, assim que o meu começou a dar certo, dela começou a quebrar. Olha só. E ela toda infeliz, toda triste. Quem é esse National Geographic que apareceu aqui? É novo patrocinador isso aí? É nosso patrocinador, é verdade? Cara, vocês estão bem exatos, Hoje no canal de Piracicaba. National Geographic. Ai, que loucura. Nossa, esse símbolo aí eu já vi milhões de vezes, hein? Quem que você fala assim, Marcelo, eu gostaria muito de ter dublado esse personagem. Sim. Tem um personagem que você fala assim, o The Rock? Eu já dublei, eu dublei o The Rock. Você dublou o The Rock? Eu dublei o The Rock, mas assim, era uma participação num programa que eu já dublava. Eu não lembro qual era, mas era um programa de... Era uma gincana que a pessoa, tipo, leva bolo na cara, tem que passar por obstáculos, né? Tipo assim, o cara senta num cesto com um balde, um tanque embaixo cheio de crocodilo e o cara não pode parar de cantar, tem que cantar afinado, senão ele é jogado dentro do tanque. E aí eu dublei o The Rock nas oportunidades. Né? Mas eu já dublei o Jason Statham, eu já dublei o Samuel Jackson, eu já dublei o Denzel Washington em alguns filmes. Assim, eles têm uma voz padrão específica, né? E isso tem que ser mantido, porque, meu, é chato, né? Quando você tá, por exemplo, com a voz Wolverine muda. Que é o caso do... Ai, qual é o nome dele? Ah, esqueci. O Hugh Jackman, né? E o dublador era o... Ai, meu Deus do céu. Isaac Bardavin. Meu Deus do céu. Aquele cara. É aquele ator da Globo. Meu, se você vê ele recitando, por exemplo, uma poesia, aquele cara interpreta uma voz sensacional. Muito específica, né? E aí, fala pra mim desse National Geographic aqui. Vai aparecer umas imagens ali agora. Coisas que você já fez. Coisa que eu já fiz? Que você vai ter que fazer com a sua voz. Jesus. Com a sua voz. É? E aí, tipo assim, a fala eu invento. Quero ver quem vai dar. Vamos lá. Vamos fazer Agora, hein? Se vira nos 30 Se aqui, vira né? nos 80. Meu Deus do céu. National Geographic. Bom, eu já fiz um monte de coisa. Sabe, com faz ao National. vivo. Quem sabe fazer ao vivo, agora eu quero ver. Senhor do Quem nunca céu, assistiu hein? o programa ao vivo, né, da National Geographic até agora. Vamos ver se sai. Vamos ver o que dá. Pra NetGeo eu já gravei desenho. O Homer.
Bom, eu nunca gravei o Homer, mas... Ah, e outra coisa legal, só antes de soltar, por exemplo, o personagem, o pessoal confunde dublador com imitador. Tem nada a ver. Eu vou fazer a minha versão do Homer. Ok. Entendeu? Então, geralmente, eu já tenho uma ideia do jeito que ele é. Ele é aquele gordão sedentário, folgado, bobo, tonto. Então, eu vou tentar fazer a minha versão desse tipo de personagem. Vai lá. Vamos ver o que dá. O que você vai fazer, Igor? Você vai soltar, Você Igor? vai soltar e eu faço? Pode fazer? Mas aí você vai soltar ou eu faço parado? Ah, então tá bom. Ah, é só a voz. É a sua voz? Sua voz. Ah, então, em casa, eu acho que, eu não sei, cadê minhas rosquinhas? Eu quero minhas rosquinhas, porque assim, daqui a pouco chega a Marge, chega o Bart, eu não sei o que vou fazer, quer saber? Eu vou tomar aqui a minha cerveja, eu vou sentar no meu sofá e vou ficar de boa curtindo uma TV, porque hoje é domingo e eu não quero nem saber, dane-se o mundo, é por isso que eu tô olhando pro teto, será que eu tô vendo uma aranha? O que será aquilo ali? É uma aranha? É a escadaria? Eu estou ouvindo barulho no telhado? Eu não sei o que é, mas olha, eu tô doido pra fazer uma rosquinha, comer uma rosquinha. Até mais ou menos. E à medida que você vai falando, você vai tentando ajeitar o personagem, coisa e tal, e é assim que é, né? Tem mais, Igor? Mas o Homer... Meu Deus, vai ter mais. Tem mais? Que jogo duro. Mas Botão. o Homer Simpson eu nunca dublei. Eu tive uma dublagem de desenhos, né? Que a voz caricata sempre foi meio um desafio pra mim, né? Que é tipo esse tipo de voz. E eu dublei um desenho animado que chamava... Eu dublei alguns, eu não vou lembrar dos outros, mas eu dublei um da Netflix, que passava, eu acho que no Discovery Channel, né, no NetGeo, que chamava Heroes The Battle Discs, né? Tá lá no meu YouTube, depois eu passo pra vocês Legal. os links. Aí é bem interessante também. E na dublagem, já falando de dublagem, tem o lip sync, que é a sincronia labial, né? Por exemplo, todos os filmes têm que ser lip sync. Oi, tudo bem? Ah, então tá bom, tudo certo. A sincronia labial. E as séries, geralmente, elas não são de sincronia labial, elas são voice over, né? Então, oi, tudo bom? Ah, então tá bom, tudo certo. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, as séries geralmente são O voice time over. é diferente, né? O time é diferente, é bem diferente. Esse sotaque tem, tipo, no NetGeo, no Discovery Channel, é deles? Eles pedem isso? Porque geralmente eles falam assim, eu estava indo para o lado, quando de repente eu falei, meu Deus. É tipo assim, esse sotaque é isso mesmo? Eles que pedem isso ou não? Porque eu vejo que é um padrão da Discovery, né? Você diz a parte de locução do canal ou não? Eu falo até mesmo a fala dublagem... a dublagem deles. Ah, entendi. Assim, eu já fui voz padrão de canal. Por exemplo, Telecine tem aquela voz do Telecine, né? Que apresenta lá os filmes, coisa e tal. Há milhões de anos. Sempre foi aquela voz padrão. Quando você vira a voz padrão, você é pra sempre. A partir do momento que você muda, você tira a identidade do canal, Sim, né? exatamente. E alguns canais têm essa característica de ter, por exemplo, uma pegada mais jovem, uma pegada mais séria, uma pegada mais terror, tem aquele sci-fi, por exemplo, né? Então tem que ter uma pegada meio suspense, meio terror, então depende, né? Agora, na dublagem, eles deixam a gente à vontade, né? Até pra gente poder analisar o personagem e falar, não, eu acho que essa voz aqui casaria melhor com ele. Então, a gente, por exemplo, vê o jeito do personagem, a ideia de como o cara, né, tá colocando a voz nesse desenho animado, por exemplo, nos Estados Unidos, o Bob Esponja, por exemplo, né? E a gente faz um mexidão daquilo e tira a sua versão daquele personagem, né? Quando, por exemplo, é um filme, ou seja, o ator já tem aquela voz, você não precisa imitá-lo, né? Mas você vai fazer aquela versão dele. O Batman já tem aquela coisa meio, né? O Batman, ele já tem aquela coisa meio puxada. Até o Bruce Wayne, ele fala normal. O Bruce Wayne, ele fala de boa. Não, tudo bem, né? Aquele jeito dele. Mas o Batman, ele tem aquela voz, né? Eu sou o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Super-Homem. Super-Homem, vamos ver. Henry Cavill, eu já fiz uma propaganda dele para Hugo Boss, mas aí era publicitária do Sunglasses dele, né? Mas o Superman, olhando a cara dele, já conhecendo que ele é um cara mais de boa, ele não é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é um cara mais de boa, então eu colocaria: olá, eu sou o Super-Homem, eu salvei a sua vida, voltarei aqui para sempre que você precisar.
tá bom? Um abraço, tal. Ou uma coisa até mais jovem. Olá, eu sou o Super-Homem. Estou aqui sempre para ajudar a cidade eu ia falar Gotham City do Batman. Qual é a mesma cidade de Super-Homem? Dane-se, não lembro. Também não lembro agora. Mas é aquela coisa mais super-herói, mais flat, né? Eu sou o Super-Homem. Não, estou aqui para te ajudar e tal, patatá, né? O Batman já é Cavaleiro das Trevas, você sangra, né? Lembra do Batman do Super-Homem? Magalu, esse daí é muito engraçado. Esse é do Dia das Mães, né? E esse comercial em si, ele não teve locução. Teve a conversa entre filho e mãe, né? Que ela fala de... Nem deixa que eu pego pra você. Não tem uma assinatura Nem também. assinatura, foi o Magalu inteiro. Mas o Magalu, ele tem vários padrões, né? Geralmente, é até engraçado falar sobre isso, porque assim, quando eu entrei no Magalu, eu estava trabalhando, né, como freelancer para uma produtora de áudio, e uma amiga minha, a Dani, ela falou assim, Haroldo, o Magalu está procurando uma outra voz padrão. Porque os tempos mudaram, as coisas atualizaram, e o locutor atual do Magazine Luiza é só amanhã no Magazine Luiza, lembra desse cara? Lembro. Você pedia para fazer uma coisa up, por exemplo, ele agora faz down. Ele não sabia interpretar. O que o Magalu fez? Um casting com 60 mil locutores no Brasil. O casting é aquela escolha da voz. Aí a Dani ficou sabendo, né, de uma produtora de São Paulo, falou assim, Haroldo, o Magalu tá fazendo um casting para nova voz padrão deles e eles querem um varejo conversado. Falei, que briefing é esse? Que direcionamento é esse? Porque o varejo é R$39,90, é R$49,90, é R$59,90. E eu detesto fazer varejo, sempre detestei a minha vida inteira, porque assim, paga mal pra burro. Eles querem que você refaça milhões de vezes e acaba com a minha voz, porque ela sai fora do meu padrão vocal, né? Então eu sempre evitei varejo. Exige mais, né? Exige pra caramba. De repente, E se não o cara tem o retorno financeiro não aqui. tem o retorno. Aí o que aconteceu? Eu falei, putz, eu tinha feito uma chamada pra Stranger Things da Netflix. E como... Já chegou a ver essa série? Sim. Ela é toda suspense, terror, aquela coisa toda. E o pessoal associou a figura da Xuxa. Você lembra que ela tinha aquele negócio de bruxaria, de virar o disco? Sim, é verdade. Dar uma pro capeta. Pegaram ela como garota propaganda para falar do Stranger Things. Foi uma ideia assim, muito sensacional. E eles pediram que fosse uma voz conversada. E quando eu fiz essa propaganda, era assim... A Netflix está lançando um novo seriado. Ó como é que é conversado, não tem nada... Está lançando um novo seriado cheio de contos de terror. Mas é o seguinte, né? A gente falando, por exemplo. E temos uma garota propaganda que na época de 80, gente, década de 90, ela não era nada disso aí. Era a Xuxa. Era essa? Não, era essa. Enfim, eu falava mais ou menos assim. E eu brincava muito. Que esse carinha... eu acho que seria aí, cara, beleza? Então tá bom, velho. Quer saber? Eu vou sair da escola hoje, eu vou comer um chiclete, eu vou andar de skate, tá sabendo? Eu não tô nem aí. Vou chegar em casa atrasado, a minha mãe que se dane, cara. Eu acho que é alguma coisa meio assim. O meu nome é Gordinho. Meu nome é Gordinho e eu gosto de comer chocolate e por isso que eu sou gordinho. É difícil fazer de sopetão assim. Legal, mas é legal. É uma ideia que a gente tem do personagem. Aí de repente, por exemplo, tem o diretor, eu falo, Haroldo, mas faz mais assim, faz mais assim. Então são 2, 3, 4 Ele pessoas vai te direcionando e né? corrigindo. Mas é legal essa ideia que vocês tiveram de colocar imagens assim, porque realmente... E se você bater, né, o olho no personagem, você já tem uma ideia, né? É que você talvez tenha um pouco de dificuldade em externar. Mas como já é prático para mim fazer o externar, né? O externar a voz já fica um pouco mais fácil. Esse velho aí, quem que é esse velhinho doido? Ô, meu filho, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Parque Fantástico da Disney. Olha, você pode ficar à vontade, você pode comer algodão doce, você pode ficar todo tranquilo aqui no parquinho. Só fechamos às 18 horas e você está convidado a ficar e brincar em todos os brinquedos. Muito bom. Muito bom. Esse cara...
É, uma voz jovem, é um cara mais sério, mais de boa. E aí, gatinha, tudo bem? O que você acha de, sei lá, daqui a pouco a gente ir comer alguma coisa, ir comer um japa? Tá afim? É, você já sabe que eu sou um cara sério, assim, então você já pode esperar que eu vou ter que pedir um vinho, alguma coisa assim, e a gente pode sair depois. O que você acha? Acho que alguma coisa assim. Legal. Haroldo, E aí, é isso aí. Me passa uma... Vamos lá. Me dá uma... O que é que você daria de dica para quem vai começar? Bacana. Você diz assim na locução publicitária, coisa e tal? Isso, é. Que você fala... Qual dica que você dá para pessoa que fala, putz, esse mercado deve ser muito legal, deve ser muito gostoso de trabalhar, me interessa, mas eu não sei por onde eu começo. O que você daria pro cara... Legal. Ia ter um norte. Sim, eu acho que... Apesar que você contou toda a sua história, que você falou desde o rádio, com 13 anos, não, até os seus... Você está com 39. 39 anos. Mas dá para enxugar bastante. A sua pergunta é excelente. Cara, a primeira coisa, eu daria uma dica mais prática, porque assim, o pessoal fala muito da questão vendável, né, do mercado, mas o vendável não funciona. Por exemplo, vai fazer um curso de locução. Se você quer ser um locutor de rádio, coisa e tal, você tem que ter a dita da carteira de locutor profissional. Sim. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer um curso, né, que te dê essa carteira. Hoje em dia, como as coisas estão muito coloquiais, inclusive assim, o mercado está muito aberto a dubladores, a atores e gente que saiba interpretar, né? Eu daria a dica, inclusive para o locutor, primeiro, fazer um curso para tirar a DRT como locutor, falando da questão do locutor, mas não deixe de procurar algo relacionado à interpretação. Por exemplo, uma oficina de teatro. Fundamental. É fundamental, porque vai fazer você interpretar. E eu nunca participei, assim... diretamente de uma oficina de teatro, mas indiretamente já assisti muitas peças, coisas e tal. Então tem um trabalho muito corporal, de você soltar o corpo e automaticamente você solta a voz. Reflete na voz. Cara, é muito louco, é muito doido. Então assim, quer ser um locutor? Tire a carteira, faça um curso que te permita ser um locutor profissional e vai fazer uma oficina de teatro, cara. Porque assim, automaticamente você vai aprender a interpretar, a soltar, a brincar com a voz lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, etc. E tem a questão, obviamente, do talento, né? Porque não querendo jogar um copo, um balde de água fria, mas assim, é um mercado de talento. Eu conheço muitas pessoas que fazem demais cursos para lá e para cá e inclusive estão até mais tempo na área do que eu e que não engrenam. Não engrenam. Não estou falando que eles não pegam o serviço, eles pegam. Mas você vê que o cara não tem o talento para aquilo, né? Assim como todas as áreas têm essa questão. Em qualquer área. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer profissão hoje, se você não tiver aptidão e talento no negócio, você não vai. Cara, eu conheço, por exemplo, eu conheci várias. E fazer o que gosta. Fazer o que gosta. É o meu caso. Eu não trabalho, eu brinco. É muito gostoso. Agora, assim, eu conheci gente com vozes. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo academia, eu vi um menino, depois eu fiquei sabendo que ele cantava. Ele tinha um grave, uma voz grave, natural, aberta, rasgada. Assim, eu falei, cara, você precisa fazer locução. Que loucura, que doideira. Até então eu não sabia muito bem como funcionava. Uhum. Eu consegui convencer o menino a fazer locução. Depois de muito tempo eu trombei ele e tal. Ele falou, cara, eu fiz locução, amei, nossa, tô apaixonado, mas não consigo arrumar emprego em rádio. Porque ele tinha voz, mas não tinha... Não é uma coisa tão... Pois é, você entendeu? O espaço está cada vez menor também, né? Está cada vez menor. Em rádio, principalmente, está cada vez Super. menor. Até porque mas também a internet também, por outro lado, acaba abrindo outras opções, né? Aliás, foi fundamental o que você falou. Tudo está migrando para a internet, assim como o seu podcast, né? Assim como as propagandas. 80% do que eu gravo é para mídias sociais, redes sociais, é Tinder, Instagram, Facebook, etc. Então, basicamente, para a locução é isso. Então, vai fazer uma oficina de teatro e vai tirar essa DRT que alguns cursos, por exemplo, oferecem essa carteira de profissionalização, né? No caso da dublagem, a dublagem ela é uma coisa que é muito bacana, tem muitos cursos disponíveis aí, né?
não depende muito, não depende muito de você assim, ter técnicas vocais, porque basicamente é você ter uma voz normal e aprender a lidar com os personagens, né? Porém, a dublagem ela é muito panela. Ela é bem panela. É mais... É Digo assim, muito mais fechado. fechado. Fechado e restrito muito ainda. Muito mais fechado. Tem seus motivos. Por exemplo, a mulher faz lá a voz da Arlequina, por exemplo, né? Ou, sei lá, da Mulher Maravilha. Já virou um padrão, né? Então, ela vai perpetuar. Né? Exatamente. Né? Então, mas também isso não é um bloqueio, porque tem vários desenhos, várias coisas aparecendo, sempre principalmente depois da pandemia, né? Com esse boom da internet, a galera veio muito para a internet, então a internet automaticamente está tendo uma demanda enorme de novas oportunidades, né? Então, é muito legal. Fazer um curso de profissionalizante, né? Que te ofereça a carteira de um ator profissional e correr atrás de cursos para aperfeiçoar, assistir bastante TV, ficar brincando, como eu brincava com boneco, essas coisas ajudam pra caramba também, né? Que legal. E aí, só para concluir essa questão da locução publicitária, depois eu comecei a gravar para essas marcas, né? Começou a crescer. Eu lembro que a primeira marca que me chamou... Ah, sim, eu estava falando do Magazine Luiza só para encerrar. Aí eles fizeram esse casting com 60 mil locutores. Eu apresentei minha peça, o Magalu amou, até então eu não sabia. E aí eu notei uma máfia entre produtoras de áudio, produtoras de vídeo, que eles queriam jogar o locutor dele. O locutor dele faz parte da questão, Sim. né? E ia, batia lá no Magalu, não, mas cadê o Haroldo? Não, eu quero o Haroldo. Aí ia, subia, aí eu gravava algumas peças esporádicas e tal, ia, voltava lá com outras vozes, não, eu quero o Haroldo. Aí eu gravava umas peças, tal, voltava, e oferecia outra voz, aí o Magalu ficou doidão. Você já conheceu a Com Luísa isso. Trajano, não? Cara, Pessoalmente? nunca. Não? Nossa. Ela foi quem aprovou a minha voz, né? Não, eu quero essa voz também. Desculpa cortar você de novo, mas não, era uma coisa que eu tinha que perguntar pra não você. com essa Conhece a tragédia. Eu Luísa queria Trajano? ter pelo menos um desconto no Magalu, mas eu não posso. E esse lance todo que foi estressando o Magalu, de eles já terem escolhido uma voz e o pessoal ficar forçando outra voz ali, para eles ganharem em cima, coisa e tal. Sim. Totalmente normal. Estressou o Magalu. O pessoal falou, ó, gente, a partir de agora... Eu quero o contato do Haroldo, né? O pessoal do marketing do Magalu. Eu vou fechar diretamente com ele. Ele vai ser a nossa voz padrão e o contrato com ele vai ser vitalício. Ele vai ser a nossa voz oficial e eu não quero nem saber. Pode me passa o contato perder à dele. vontade. Meu, aí foi. Eles fizeram uma proposta, meu Deus do céu, inacreditável pra mim, sendo um contrato vitalício ainda. Meu Deus, é coisa de Deus. E até esse momento eu virei a voz padrão do Magazine Luiza, que é sensacional. Aí lá eu faço, né? É só amanhã. Aí tem vezes que oferta não sei o quê, é só no Magazine Luiza. Tem aquela pegada assim também. Aí tem uma coisa mais conversada. Olha, se sua mamãe quiser uma bota, você tem que passar no Magazine Luiza, porque tem tudo, tem carteira, tem bolsa. Esse era o tal do conversado varejo que eles queriam, eles encontraram em mim, né? Sobre governo, etc. Eu fui voz padrão do governo inteiro, da administração toda do Temer. Eu fui parte do governo Bolsonaro também. O Bolsonaro, ele pulverizou mesmo, ele realmente cortou gastos em absolutamente tudo. Tanto é que a produtora que eu gravava pro Bolsonaro, ela faliu, porque o cara cortou tudo, todos os gastos. Verbas. Realmente. O cara cumpriu com o que ele havia dito, né? E aí com os governos, eu tenho contratos com os governos. Manaus, Tocantins, Amapá e tantos outros... Paraná, vários governos federais que eu tenho voz padrão para política, né? Isso através da agência. Tudo através da agência. Agência que sempre. te... Produtoras de áudio, de vídeo. E assim a coisa começou, né? Aí eu já gravei para todas essas marcas que você falou, tudo. Se você olhar aqui, Samsung, eu já gravei, né? Como freelancer, Canon. Nossa, eu cansei de gravar para Canon. Não cansei. Podem mandar sempre mais material. Eu vi a que você fez da Harley Davidson também. A Harley Tem Davidson. várias aí. Inclusive, BMW. assim, BMW, a questão da publicidade, principalmente, essas propagandas de perfume, principalmente, elas não fazem o menor sentido. Já chegou a ver? De perfume? Propaganda de perfume internacional, tipo Dior? Tem. Nessas TVs tem muito. Cara, já chegou a ver? É raríssimo de você ver. Absurdamente incompreensível. Aí depois que eu fui descobrir o porquê daquela loucura audiovisual... Tipo assim, aparece, né? São comerciais de 10 segundos. Aparece uma mulher
linda de vestido, aí aparece um cara bem vestido, eles começam a dançar num salão de festa, coisa e tal, estoura o colar de pérolas dela lá, tal, o cara pega, Dior. Eu falei, o que aconteceu? Aí fiquei sabendo, cara, através assim do pessoal do marketing que cria essas imagens, essas cenas, que é uma linguagem totalmente assim subliminar, que fala exatamente com o público que compra o perfume. Então, por exemplo, ela apareceu com um vestido e o cara fala, meu, esse vestido é Dior. É aquele vestido da loja que custa $20 mil. Aí ela vê o salto da mulher. Aí ela vê o colar da mulher. Aí ele vê o cara com aquela camisa, etc. E a mulher dançando num lugar da Grécia que ela já viu. E ela fala com ela completamente essa linguagem. Aí termina com Dior. Ela falou, quero esse perfume. Olha que loucura. E ali onde ele tá E já falando de Dior, eu fiz, por exemplo, a propaganda do Johnny Depp, da Dior, que chama Salvage, o perfume. Aliás, um perfume sensacional. Quando vocês puderem comprar, é bom pra caramba, velho. Pipocou, viralizou, né? Ficou um perfuminho, como é que fala? Hypado, né? Eu não gosto de nada de hype, mas o Salvage é sensacional. Teve essa polêmica do Johnny Depp, estourou. Aí, olha só como é que é a publicidade, gente. Como eu não tenho acesso ao vídeo, eles me passaram um roteiro e falavam assim, Haroldo, ó, você vai dublar um ator hollywoodiano, mas a gente não pode falar quem é. É um perfume, mas a gente não pode falar qual é. A gente não pode falar nem a marca, nem o nome do perfume, não podia falar nada, por uma questão autoral lá. E sobre o personagem, é assim, que nós não podemos falar o nome, é um ator de Hollywood que ele tem uma característica forte, mas ao mesmo tempo ele gosta de gatos. Olha o que a gente tem que passar. Por isso que eu falo sobre a questão de talento. Você tem que viajar na maionese. Aí chegou lá o roteiro traduzido, né? E eu devia ter deixado o YouTube aí para vocês acharem a propaganda, mas depois vocês veem. E aí eu fiz essa voz do Johnny Depp, deu super certo, né? Quando eu vi o comercial finalizado, eu falei, cara, que doideira, como ficou louco, né? E as falas totalmente sem sentido, né? Sem sentido, como eu falei de propaganda de perfume. E assim foi, tudo aconteceu. Então, tudo foi um degrauzinho que foi levando a outras coisas, e Deus foi dirigindo. Eu não estava entendendo nada, e cheguei e tal, e aconteceu. E hoje, só para resumir, o meu forte né, a locução publicitária. A dublagem hoje eu deixei um pouco de lado, porque você tem que ficar horas gravando para ganhar 5% do que você ganha com a publicidade, né? E então hoje, por ser dinâmico na locução publicitária, up, médio, grave, coisa e tal, hoje eu sou o locutor publicitário que mais grava no Brasil. E você trabalha de dentro da sua casa? Dentro de casa. Quietinho, de boa lá. Então, home office permanente. Total. Quando a pandemia chegou, eu falo, gente, bem-vindo a Batcaverna. Já tô nessa há vários anos, né? Caramba. Então, ó, é só para dar esse recado, gente. Lógico, faça a sua parte, corra atrás do seu sonho. Muita gente vai apontar o dedo para você e vai falar assim, cara, sai dessa, etc. Meu, continua, persista, corra atrás dos seus sonhos. É aquela coisa clichê, mas, gente, é exatamente isso. E coloca o principal, coloca Deus na frente, confia nele, faz a tua parte, que aí a parte de Deus, você sabe que Deus ele não é homem nem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele não esqueceu e não vai se esquecer de você. Vá atrás do seu sonho, o impossível ele faz a sua parte que dá tudo certo. Olha o que aconteceu. Deixa eu fazer um ping-pong rapidinho com você aqui. Vamos lá, bora. Vamos lá? Uma paixão. Musculação. Um lugar. Minha casa. Eu amo minha casa. Eu também adoro minha casa. Um prato. Lasanha. Você tá italiano, filho de italiano, não? Meu Deus, de jeito nenhum. Não é só se for na 17ª geração lá atrás. Uma mania. Mania. Nossa, boa pergunta, hein? Mania. Eu devo ter um monte, mas não consigo lembrar de nenhuma. Peraí que eu vou lembrar. Mania. Tenho. Por exemplo, toda vez que eu vou calçar um sapato ou vou vestir uma roupa, eu sacudo pra ver se tem aranha, alguma coisa assim. É uma mania que eu tenho. Todo mundo pergunta, o que você tá fazendo? Não, é pra ver se não tem bicho, alguma coisa. Tá certo. Precaução. É uma precaução. Um defeito. Defeito ansioso. E uma virtude. Virtude.
Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Essa é uma virtude que eu tenho. Apesar da ansiedade, eu creio muito em Deus e o que me ajuda, inclusive, a equilibrar a ansiedade é a fé. Então, fé é a minha virtude. Uma palavra. Deus. Um ídolo. Deus. Não sei se vai. Um esporte. Um esporte. Além da musculação, eu gosto muito de basquete. Gosto muito de basquete. E uma voz. Uma voz. O Walker Blas é uma inspiração. O Walker Blas é um cara, inclusive faz parte do Clube da Voz, é uma inspiração, uma voz. Walker Blas. Walker Blas. Eu vou procurar saber Walker quem é. Blas. Ele é sinistro. É o famoso venha para o mundo de Marlboro. Lembra dessa propaganda? Me lembro. Parece o Cavaleiro você quer viver a liberdade? Venha para o mundo de Marlboro. Só que o cara fala assim. Você tem noção? Então você pedir para ele fazer outra locução, é o cara. Sensacional. Walker Blas. Maravilha. Gente, não tem o que falar, né? Foi um papo muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado, Haroldo, pela sua visita aqui, pelas palavras suas aí. Que sirva de inspiração realmente para mais pessoas, não só na questão da locução, mas também pela sua vivência aí com Deus aí, que você falou que realmente agiu tudo, muito. É tudo. E realmente eu também acredito muito nisso. Também que bom que a gente partilha dessa disso. forma. Agradecer ao Matheus aqui. Vamos Pode falar aí, mano. Ninguém podia falar. É o Mazão. É isso aí, foi muito bom, foi muito legal, né? Conhecer Obrigado por ter participado. Caramba, o prazer é conhecer você, gente. Que demais. Foi muito bom. É muito legal contar um pouco da nossa história e da importância, principalmente daquele que a gente tá falando, de ter Deus no controle de tudo, que eu era um improvável. Era um cara que falava, o Haroldo vai dar errado. Não, o Haroldo já era. Inclusive, hoje é uma coisa que muita gente fala, né? Pô, o Haroldo... Aliás, ontem um amigo meu falou que trombou com outro amigo meu e falou assim, você sabe o que tá acontecendo com o Haroldo? Porque foi tudo muito rápido, assim, né? Porque o cara, tipo, casou, morou 1 ano com a mãe, assim, agora tá assim, assado, né, tal, né? Então, gente, bota Deus na frente que... Sabe aquilo que você tá imaginando? É 10 vezes mais. É Deus na fita. É isso aí. Bom, é pra olhar pra essa tela aqui, é isso? Vamos olhar para essa tela. E comerciais de perfume não fazem nenhum sentido. É verdade. É verdade. Vamos ver, ó. Vamos ver. Não, dá uma olhada. O amor não se define na glória. É preciso um pouco mais. Miopia. Eu andei por várias partes do mundo e sempre me sinto fome. E pior que é isso mesmo, né? É gente no mar, na praia, em cima de um... É bem isso mesmo. Aqueles carros luxuosos. Que é isso, gente? Isso é arte do nosso videomaker Igor Brojo. Igor Brojo. Igão. Eu quero mais. Que absurdo. Não é mais o que você quer. É o que eu quero. Gente... O nome do perfume. Esse é o Igor. Isso é uma propaganda de perfume. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Gente, gostou do nosso conteúdo? Espero que Segue sim. a gente lá, com certeza, não tem dúvida. Segue o nosso canal. Aciona o sininho lá, está sempre recebendo novidades, sempre trazendo gente muito legal aqui para bater um papo com a gente. E acompanhe sempre o canal de Piracicaba, tá? Porque o canal de Piracicaba, no canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui. Uhul, valeu, gente.